sobre a aula de hoje. Então, quer dizer, hoje nós já vamos começar a flexão composta, mas eu vou primeira parte da aula revisar esforços solicitantes, segunda parte começar a flexão composta, que a aula passada a gente parou em flexão simples, né? Mas aí eu vi que era bom a gente dar uma revisada em esforços solicitantes, então eu montei ela aqui, montei uma apresentação já animada, com a minha letra e tal, como se a gente estivesse fazendo na lousa mesmo, prefiro fazer com letra de mão, mesmo que fique mais feio, porque eu acho que chama mais atenção e a gente acaba concentrando menos informação no slide. Fica algo mais semelhante com aula na lousa mesmo, tá? Então, eu optei por fazer assim. Não gosto de animar, eu gosto de fazer tudo na mão, mas é o que eu falei, a gente não tem tempo. A gente ficou aí com 3 semanas de aula, 4, 5 semanas de aula no máximo. O Hélio acho que tinha dado 1 mês, nós tivemos aí um semestre de 2 meses. E eu tentei priorizar as coisas que eu considerei mais importantes, assim, né? Pelo menos do conteúdo que eu já tinha preparado. Nem preparei conteúdo novo, porque eu falei, não vai dar tempo de passar, né? Seria muito legal, como eu falei, a gente incluir algumas coisas de cálculo diferencial e integral, já que vocês da engenharia têm essa base. No técnico eu não incluo, porque, né, eles não viram isso ainda. Eu me limito à matemática e à física do ensino médio, que dá para explicar essa disciplina com a matemática e a física do ensino médio, claro que com algumas lacunas, mas dá para construir um raciocínio aí. Bom, vamos lá, então. Vamos revisar esforços solicitantes, porque vocês vão precisar para a última atividade, e vamos começar a compreender o conceito aí de flexão composta, que vocês também vão precisar, as duas coisas, para a última atividade. Apesar de estar gravando, né, é importante que vocês me deem um feedback. Vocês estão me ouvindo e estão vendo a minha tela, que agora ela está compartilhada? Certinho, André. Obrigado, Thiago. Muito obrigado. Só lembrando que quem falar, a voz vai aparecer, porque eu estou gravando aqui pelo Teams e esse vídeo vai para o YouTube, tá? Não que tenha problema, pode falar à vontade, mas só avisando vocês que a voz vai aparecer. Quem tiver dúvida e não quiser que a voz apareça, digita aí no chat, mas não tem problema nenhum. Vocês podem falar, pode me interromper, chamar e abrir o microfone e falar comigo a hora que vocês quiserem. Então vamos lá, vamos revisar algumas coisinhas que são importantes para essa parte inicial de esforços solicitantes, que eu sei que o Hélio já trabalhou, vocês já até fizeram a lista sobre isso, eu vou lá corrigir. Foi bom que a gente considerou aquela lista dele, porque aí eu sei o que ele já deu e o que ele já cobrou. A gente tem aí 3 níveis de vínculos, né? Eu não lembro se era primeira ordem, primeiro grau, mas enfim, eu não chamo assim, eu não uso essa nomenclatura. Eu uso simplesmente apoio móvel, apoio fixo e engaste. Eu estava olhando as aulas do Hélio, que ele mandou elas para mim, e eu observei que, além dessa coisa mais simples, mais crua, ele também comentou sobre a composição dos apoios. Eu não vou trabalhar com isso, porque a apostila que eu sigo aqui não trabalha com isso, e eu sigo a linha ali de raciocínio dela, né? Então, o que eu chamo de apoio móvel, né, desenhando a barra e um corte, não desenhando a barra inteira, porque não me interessa o que tem do outro lado, me interessa que aqui no ponto A você tem um apoio móvel. Dando um exemplo simples, eu vi que na aula do Hélio ele deu um apoio de aplicação mais industrial, tal, mas só para a gente conseguir compreender, eu acho que é mais fácil pegar um exemplo do cotidiano e depois transpor com uma máquina do que mostrar a máquina aqui. O apoio móvel é como se fosse um pé de uma cadeira com rodinha, igual a cadeira que eu estou aqui. A gente desenha ele mais alto, afastadinho do chão, assim, ou então, há quem inclusive faça umas rodinhas aqui no meio, ó, para dar a ideia de que o apoio é móvel, tá? As duas representações são válidas. Eu gosto mais da sem nada, pelo mesmo motivo. O material que eu utilizo é o sem nada, tá? Não animei esse slide aqui, porque ele é mais direto, vocês já viram, ele é só revisão, né? Como a rodinha permite, claro que com certo atrito, mas vamos considerar a idealidade, né? Sem atrito nenhum no chão, você não teria uma reação horizontal ao movimento. A barra é livre, pelo menos a partir desse apoio. Eu não sei como está do outro lado, né? Porque eu fiz um corte aqui no meio, mas se eu tivesse 2 apoios desse móveis, a barra seria livre para se mexer na horizontal. Isso significa que não há reações horizontais. Mas, claro, existe nele uma reação vertical, porque qualquer peso, o próprio peso da barra, que a gente não vai considerar nos exercícios, mas o próprio peso da barra está apoiado ali. Então precisa ter uma reação. Se não tiver reação, a barra cai no chão, né? Ou então, se a reação for maior que o peso da barra, não é um apoio, é um foguete, eu estou jogando a barra para cima. Existe um equilíbrio de força aí, e o peso da barra, ou qualquer coisa que vai ser colocada sobre a barra, é equilibrado por esses apoios, que nem os meus 5 pezinhos aqui da minha cadeira me apoiam. Então, eles fazem para cima, dividido mais ou menos igualmente, o meu peso, né? Eles não deixam que eu caia
no chão. Porém, eles não impõem resistência para o meu movimento para o lado e para o outro, porque eles são apoios móveis. Já se a minha cadeira não tivesse rodinha, seria o apoio fixo, que a representação já é diferente. Não é um triângulo afastado do chão, é um triângulo grudado no chão. E esse apoio limita o movimento na horizontal. Se fosse uma cadeira com pés normais e não com rodinha, ele faria um barulho para o lado para arrastar e outro barulho para o outro, né? O mesmo barulho, na verdade. O que é esse barulho? É a reação, é o apoio tentando impedir o seu movimento aí na horizontal, só que ele, né, não consegue. Você arrasta um móvel, você consegue vencer essa reação horizontal. Mas nas situações que a gente vai estudar aqui de equilíbrio estático, as forças horizontais vão estar equilibradas. Então, quando aparecer um apoio fixo, vai aparecer uma reação horizontal se equilibrando com alguma força horizontal que apareça, né? E em ambos, tanto no móvel quanto no fixo, você tem a reação vertical. Claro, tanto a cadeira com rodinha como a sem rodinha, as duas equilibram o seu peso na vertical, porque você não caia sentado no chão, né? Então, isso significa que o seu peso estaria vencendo a reação dos pés da cadeira. Ou então, se a reação dos pés da cadeira vencesse o seu peso, não seria uma cadeira, seria um foguete, seria uma cadeira sendo ejetada, né, de um carro, de um avião, igual acontece muito em desenho animado, né? Então, quer dizer, a ideia é que aqui é que as forças se equilibrem. O peso do que vai ser colocado sobre os apoios, seja ele móvel ou fixo, é equilibrado aí pelas reações verticais. E qualquer força na horizontal é representada pela reação horizontal, que só existe no apoio fixo, tá? Então é importante a gente diferenciar apoio fixo de apoio móvel. Como o nosso tempo é curto, nós não vamos fazer nenhum exercício de engaste, tá? Infelizmente. Fica por uma próxima aí, não sei quando. Mas, enfim, eu acho que tem exercício de engaste lá no meu canal. Se não tiver, também eu dou uma olhadinha. Se vocês um dia vocês precisarem, vocês me avisam que eu mando para vocês. O engaste não impede somente, vamos dizer assim, não trava o movimento da barra só na vertical ou só na vertical e na horizontal, como seria o apoio fixo. Ele trava, inclusive, o giro de uma barra, tá? Eu penso o seguinte, não importa se é apoio fixo ou móvel, deixa eu ir aí para o Teams para ver se a minha tela está aparecendo. Imagina o seguinte, eu vou pôr aqui um enfeitinho que eu tenho aqui na minha mesa, um castelinho, e um outro enfeitinho que eu tenho aqui, que é uma piramidezinha. E vou fazer como se fosse um apoio aqui, ó. Não importa se o apoio é fixo ou móvel. Se eu tiver como tentar girar minha barra, o giro não é travado. O que é travado é o movimento na vertical. Eu ponho o peso aqui, se os apoios derem conta de segurar esse peso, não há movimento na vertical. Se tiver um apoio fixo aqui no meio, eu ponho uma força aqui do lado, ali não está aparecendo muito bem, né? Vou fazer do lado do outro lado. Põe uma força aqui do lado, vamos supor que esse seja o apoio fixo vai reagir a essa força. Agora, o giro, não existe reação ao giro. Se eu tentar girar essa barra, ela gira. Agora, o engaste é quando eu enfio a barra na parede, concreto ela gastada, ou seja, enfiada dentro da parede. Aí não existe giro, tá? Aí você vai tentar girar, é mais fácil até você quebrar a barra do que você conseguir fazer girar. Matematicamente, como é que eu represento isso? Como uma reação aí, ó, como um momento. Então, o apoio móvel só tem a reação vertical, o fixo, a vertical e a horizontal, e o engaste teria a vertical, a horizontal, porque ele vai impedir o movimento na horizontal, impedir o movimento na vertical e também impedir o giro. O apoio aqui, ele não trava. Ele trava, quer dizer, na vertical não deixa a barra cair, trava o movimento aí horizontal, mas se você vier e fizer um giro, ela não está grudada aqui no apoio, diferente do engaste quando ela está enfiada na parede, tá? Para ficar mais claro que é engaste, isso eu faço sempre no improviso, sempre esqueço de incluir isso na aula, né? Escada gastada. Tá? Já está até aqui na minha barra de pesquisa. Aqui ela pronta, né? Mas eu gosto de mostrar essa imagem aqui, ó. Não vou conseguir abrir aí porque é um vídeo, mas dá para ver nesse cantinho. Eu acho que o meu cursor aparece aí no vídeo. Tá? Se não der, vejam no lado direito aí da tela. Escada flutuante ou engastada. Tá escrito aí, é um link do YouTube, ó. Vejam o concreto conforme cada degrau é enfiado aí na parede, tá? Esse é o engaste. O Hélio mostrou isso para vocês, só revisando, explicou, né? Mostrou as composições também, não vou entrar nesses detalhes aí, como é que se junta dois cotovelos, dois apoios, estava dando uma olhada aí na aula dele, mas também não fui estudar isso profundamente, porque não tenho nenhum exercício que tenha isso e nem daria tempo de eu ir atrás nesse tempo curto que a gente tem. Então, só relembrando a questão de vinculação, tá? Com a vinculação, a gente consegue calcular essas reações. Se eu tenho um apoio móvel, eu calculo a reação vertical. Se eu tenho um apoio fixo, eu calculo a reação vertical e a reação horizontal. Se eu tenho engaste, eu calculo as duas reações, forças nas duas direções e ainda o momento no engaste. Eu consigo calcular tudo isso. Inclusive, tem uma maneira de classificar a estrutura.
Na estrutura hipostática, você calcula com muita facilidade essas reações, mas não necessariamente a estrutura está travada, né? Está equilibrada. Na estrutura isostática, você calcula as reações e a estrutura está travada. Na hiperstática, ela com certeza está travada, mas tem muita aí reação, você não consegue calcular todas. Isso é classificação de estrutura. Eu não trouxe isso. Por que eu não trouxe isso? Eu até pensei, estou comentando aqui, mas não vou cobrar isso, não vai entrar isso, porque é um assunto a mais para o pouco tempo que a gente tem. No geral, aqui a gente vai ver estruturas isostáticas, que ela tem um número suficiente de força para ser equilibrada e que eu posso calcular essas forças. Que pensa comigo, ó. Eu não trouxe aqui, então vocês não precisam entender o que é. Só imaginar, se é que o Hélio falou, relembrar. Na hipo, a estrutura não está travada, eu não tenho equilíbrio estático. Mecânica técnica é sobre equilíbrio estático. Por que eu vou estudar uma estrutura que não está travada? Na hiper, eu garanto equilíbrio estático, tem um monte de força, um monte de reação, mas eu não consigo calculá-las porque é muito incógnita. Qual que é a graça de eu dar uma matéria que é basicamente sobre cálculo e não conseguir calcular as forças? Na iso, é hipostática, hiperstática e isostática. Na isostática, eu garanto o equilíbrio, garanto que a estrutura vai estar em equilíbrio estático, ou seja, vai estar travada, e consigo calcular todas as forças. Então, se a gente só vai ver um tipo, para que eu vou ensinar vocês a classificarem as três, se né, o nosso tempo aí é curto, tá? Então não trouxe aula sobre classificação de estruturas, mas saibam que existe isso aí e que os exemplos que a gente vai ver aqui é da isostática, aquela que eu tenho um número de força suficiente para equilibrar, mas que eu também consigo calculá-las. Aqui, ó, eu calculo, mas não equilibra a estrutura, não trava a estrutura, não vai caber equilíbrio aí, mas vocês entenderam. Aqui equilibra, com certeza, mas eu não calculo. A nossa graça aqui nessa disciplina é ter estruturas que eu equilibre e que eu consiga calcular. Então, se a gente só vai ver 10, para que eu vou ensinar vocês as outras? Tá. Mas saibam que existe uma estrutura em que eu não calculo as forças, embora eu garanta o equilíbrio estático, que é a hiperstática, e tem uma que eu não garanto o equilíbrio estático, embora eu calcule as forças com facilidade. Mas as duas não vão nos interessar muito. O que interessa é a isostática. A que eu garanto o equilíbrio e mesmo assim calculo todas as forças ali presentes. E é disso que a gente vai se ocupar ao longo aí desse restinho de disciplina e principalmente da aula de hoje. Mas mais do que isso, eu quero revisar uma coisa que o Hélio já falou, porque eu vi que está na lista ali de vocês. Eu não sei como é que ele explicou, mas eu vou dar uma simplificada boa aqui, tá? Esforços solicitantes. Eu vou considerar aqui, talvez do ponto de vista da mecânica, o Hélio era especialista nesse assunto, ou do ponto de vista da engenharia civil, o que eu vou falar aqui não é o mais correto, mas é o mais didático para vocês compreenderem, visão de quem também é engenheiro de outra área, no meu caso materiais, claro, mais próximo, né, da mecânica, por isso que eu sou do departamento de mecânica, estou dando essa disciplina, mais próximo do que a elétrica, mas a minha especialidade, meu mestrado, meu doutorado não foi nessa área. Então, como é que eu entendo esforços solicitantes? Como eu gostaria que vocês entendessem, porque eu acho que vai ajudar vocês. Eu vou falar aí, e é isso que eu acho que não está 100% correto, que as forças aplicadas numa estrutura, uma viga biapoiada, uma barra que está num apoio móvel e num outro apoio fixo. A gente quase não vai ver isso nessa disciplina, imagina, né? Basicamente a gente só vê isso, né? Então, apoio móvel e um apoio fixo, tá? Geralmente aí um apoio de cada tipo, você garante o equilíbrio estático e aí você capricha na sua barrinha, tá? Não faz esse rabisco feio que eu tô fazendo, não. Você tem um de cada tipo aí. Eu vou considerar as forças aplicadas aqui, ó, pode ser, por exemplo, uma carga distribuída. Infelizmente, nós também não vamos fazer exercício de carga distribuída, mas o link está lá, está até na descrição do vídeo da aula de ontem, da semana passada, é um link do Google Forms. Eu vou considerar essas forças aplicadas como esforços externos à barra. E vou considerar as reações nos apoios, no caso a vertical daqui e do fixo, que também tem a horizontal, né? Eu oriento meio que para o lado que eu quiser, a princípio, também como os esforços externos. E é isso que não está tão certo. O aplicado sim é externo, os azuizinhos ali. Mas o vermelho e o verde não necessariamente são esforços externos, porque são reações nos apoios, tá? Mas para ficar mais fácil da gente entender, se a gente considerar essas reações nos apoios, reações dos vínculos, esforços externos, assim como os que são de fato esforços externos, a gente consegue entender os esforços solicitantes como forças internas ou reações internas que aparecem tanto, são reações que são respostas tanto a esses esforços de fato externos, que são os azuis, como as reações nos vínculos, tá? Só que nenhuma dessas forças está dentro da barra, nem as aplicadas e nem as reações nos apoios. Os esforços solicitantes se tratam agora
das forças que vão aparecer aqui, ó, dentro da minha barra, tá? Não só das forças e dos momentos, dos esforços, tá? Então agora eu vou estudar o interior da barra. Reações nos apoios tá fora da barra. Esforço externo tá fora da barra. Então o esforço solicitante, que eu vou falar para vocês aqui, que são os esforços que de fato estão dentro da barra, que eu pintei ali embaixo, agora eu perdi meu cursor, tá aqui, que eu pintei aqui dentro de amarelinho, tá? Como é que a gente vai determinar eles? A gente vai determinar eles equilibrando partes separadas da nossa estrutura, fazendo cortes na estrutura. Toda vez que um novo esforço surgir assim, né? Eu imaginando que eu estou andando na barra da esquerda para a direita, sempre que tem um novo esforço, eu vou fazer um corte. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, eu tenho essa região de carga distribuída, dentro dela eu faço um corte. Fora da região de carga distribuída, eu faço outro corte. Mas fora tem antes dessa força P e depois da força P. No caso desse exemplo, eu vou ter que fazer dois. Um dentro da região de carga distribuída, um fora, mas antes da P, e um fora, mas depois da P, tá? A gente vai compreender isso aí ao longo dos exercícios, onde fazer os cortes. Mas um jeito fácil de pensar é cada vez que um novo esforço surgir, eu faço um corte, tá? E a direção X é contada a partir dos extremos. Então, a minha barra, agora ela virou um eixo X. Além de ser uma barra, ela virou um eixo X. Eu até comentei isso com vocês na aula de flexão, que eu falei, acho que eles já viram esforço solicitante, se viram não vai dar tempo, não sei o quê. Eu só comentei. Aí eu falei, não tem condições. Não dá para falar dessa disciplina sem falar de esforço solicitante. É o básico, é a base. Qualquer outra coisa que eu for discutir, vai estar aqui em esforço solicitante. Vocês vão fazer lá os exercícios, seja o do Hélio, que vocês já tiveram que escrever isso aí, ou os 3 meus, pelo menos você vai ter que saber ler um diagrama de esforço solicitante, nem que você não tenha que fazer, né? Claro, tem o meu lá que é só de característica geométrica, é só de momento de inércia e momento estático. Aquele lá é mais tranquilo, né? Momento de inércia é um cálculo bem chato, mas não envolve conceito, assim, envolve entender a fórmula, saber que a distância dos eixos, quer dizer, envolve conceito, mas não envolve esforço solicitante. Agora, qualquer cálculo de tensão, você vai ter que saber ler o diagrama de esforço solicitante. Eu vou fazer com vocês como eu faço com o integrado, tá? E com o noturno, com o técnico, né? Enfim, eu vou fazer com vocês considerando sempre partindo aqui da origem. Nem que fiquem com mais contas, tá? Eu tenho exercício na minha apostila que ele muda a origem para cá, ó, e faz da direita para a esquerda, inverte o eixo, inverte toda a lógica. Para vocês que estão na engenharia, talvez não seria tão difícil, mas eu fiz um exercício assim com o técnico, tá? Aí eles começaram a achar, toda vez que tiver 2 cortes, eu tenho que inverter o eixo. Pô, eles não têm a base de matemática que vocês têm. Eles fizeram cálculo 1, 2, fizeram lá cálculo de fazor na coisa. Eu fico zoando isso porque eu estudo umas coisas de elétrica, né? Tem até uma optativa que tem a ver com elétrica, tem a ver com o meu doutorado, que é sobre materiais elétricos, e eu não consegui compreender o que é um fazor, embora eu goste muito de matemática, né? Aí eu falei, não, eu não sei que se troço de fazor, não, por isso que eu fico zoando, né? Mas quer dizer, vocês têm uma base de matemática boa. Se eu fizesse aí um corte, um da esquerda para a direita e outro da direita para a esquerda, vocês iam compreender que exemplo cai bem uma coisa dessa e que exemplo não cai. Pô, vocês aprenderam substituição para resolver integral? Quando que vai bem uma trigonométrica? Quando que vai bem um outro tipo de substituição? Então, quer dizer, isso aqui é mais fácil do que você pegar e fazer uma integral ferrada, né? Mas o pessoal não tem essa visão. Eles não tiveram matérias aí de cálculo que vai expandir a mente deles. Então, eu falei o seguinte, ó, corta sempre da esquerda para a direita. Considera, nem que faça um pouquinho mais de conta, considera aqui a origem e o eixo X, ele vai embora aqui, ó. Então, essa última frase quer dizer isso. Direção X contada a partir dos extremos, mas eu vou contar sempre da esquerda para a direita, para a gente não ter dor de cabeça. E óbvio que ele, né, embora o eixo X continue, mesmo aqui na parte negativa, a gente vai usar as variáveis X aí conforme o comprimento da barra, né? Não tem sentido a gente pegar uma variável X depois da barra, né? Aliás, um ponto no eixo X depois da barra, um ponto no eixo X antes da origem, uma distância negativa, tem sentido matemático, mas não tem aqui sentido físico, não nesse caso de mecânica que representa aí uma dimensão de comprimento, né? Então saibam isso, agora a minha barra é um eixo X, não é só mais uma barra. A gente vai fazer um corte toda vez que o novo esforço surgir no meu exercício, e a gente vai determinar esses esforços internos, que são as forças e momentos que aparecem dentro da barra, tá? Equilibrando partes separadas da estrutura. Para isso que a gente faz cortes, tá? Vamos entender aí, então, os esforços solicitantes como as respostas internas que aparecem na barra. Sempre cortaremos a barra da esquerda para a direita, então sempre eu vou ter aqui o meu ponto A, né? Ou seja, esse extremo esquerdo, que aqui no caso é o apoio fixo, mas poderia muito bem ser o apoio móvel,
tá? No meu exemplo que eu fiz aqui agora, eu já rabisquei tudo por cima, mas enfim, era o apoio móvel. Então eu corto aqui o ponto A e vou até o meu corte. Aqui eu não pus os esforços, então não sei de quantos cortes eu vou precisar. Mas vamos supor que esse aqui seja o primeiro, tá? Aí a gente tem uma convenção de sinais que ela não muda. Por isso que eu estou fazendo os cortes sempre da esquerda para a direita. Porque se fizer da direita para a esquerda, a convenção de sinais também inverte. Aí, putz, aí não é legal. Né? Até vocês, como eu falei, têm uma base melhor de matemática, estão no curso de engenharia, nem vocês não iam achar isso legal. Imagina quem tem uma base só de ensino médio. Né? Fica mais complicado. Então, falei, parou de fazer corte da direita para a esquerda. Eu não vou desenhar, ó, caso não esteja ficando claro o que eu estou falando, eu não vou desenhar, não vou estudar, por exemplo, esse corte, porque eu poderia, do ponto B até o corte. Não, esquece isso. Esquece isso. É sempre do ponto da esquerda até o corte. Porque assim a gente fica com uma única convenção de sinais. Que aqui eu não animei, tá? Porque eu queria mostrar rapidinho. E a gente sempre vai ter como positivo, e a gente sempre vai orientar os esforços solicitantes no sentido positivo. Todos os cursos nossos aqui do Cefet estudam eletrônica. E Kirchhoff. Kirchhoff é ensino médio. Eu fui dar uma aula particular de Kirchhoff para um rapaz, depois que terminei o doutorado, dei umas aulas particulares, antes de entrar no Cefet, obviamente, né? Que agora eu sou professor com dedicação exclusiva. Dei aula particular para um rapaz, olhei o negócio lá, a lista de Kirchhoff, falei, amigão, eu não lembro isso aqui, não. Vamos estudar outra coisa, vamos fazer uma geometria espacial. E depois, no fim, dei aula de pirâmide para ele. Era um aluno particular fixo que eu tinha. Por quê? Porque o Kirchhoff, para quem não está acostumado, é encrencado para você achar as equações lá e tal, dá um pouco de dor de cabeça. Mas o que é o Kirchhoff? Eu não lembro se era um KCL ou KVL, já não lembro mais, mas é um dos dois lá, você sabe melhor que eu. Você orienta a corrente num dado sentido. Se dá sinal de menos, o que você faz? Troca a flechinha. Tá, não era aqui, era para lá. É o que a gente vai fazer aqui. Os esforços solicitantes, em cada corte, a gente sempre vai orientar eles no sentido positivo. Se der um sinal de menos, é porque, opa, estava no outro sentido. E aí eu mudo, igual o Kirchhoff? Não, aqui você não muda. Porque aí já sai pronto para você fazer o gráfico. Tá? É essa que é a ideia. Então, eu fiz um corte, a normal sempre eu vou fazer ela saindo, a cortante eu vou fazer para ela descendo. Tem uma explicação para isso, está na minha apostila. O par, força externa mais força cortante, que dá não sei o que, vai gerar um momento blá blá blá, muito complicado, então eu joguei fora. É o seguinte, a força cortante, quando eu desenho da esquerda para a direita, ela é positiva descendo. Se eu desenhasse o corte da direita para a esquerda, ela seria positiva subindo. Como nós não vamos fazer isso, nós vamos fazer só isso, a cortante é positiva descendo. Então, normal saindo, cortante descendo, os sentidos positivos. Normal saindo do corte, cortante descendo e momento fletor subindo, mas subindo girando no sentido anti-horário, contrário dos ponteiros de um relógio. Se eu tivesse um relógio aí de ponteiro, os números estariam nele assim, o ponteiro giraria assim, 12, 3, 6, 9, 12. Aqui, ó, ele está subindo ao contrário. Obviamente, os outros, né, gente, são invertidos, tá? A normal é negativa entrando, a cortante é negativa subindo, e o momento fletor é negativo descendo, girando no sentido horário. Isso para o corte feito da esquerda para a direita. É essa convenção de sinais que eu vou usar. Existem outras, tá? Existem outros, vocês vão ver aí gráficos que são invertidos do jeito que eu faço, mas eu vou usar essa convenção, porque eu acho que ela é mais didática. A única coisa que vai atrapalhar a gente um pouquinho é essa cortante ser positiva descendo. Mas a gente se vira com isso, tá? A gente acostuma com isso aí. Depois de 1, 2 exercícios, vocês já vão acostumar com essa questão. Então, o que são os esforços solicitantes? São as reações internas da barra. Por isso que eu tenho que fazer corte, porque eu só vou conseguir estudar ela se eu equilibrar uma parte separada da barra, porque fora da barra tá tudo certo. Reação no apoio A, reação no apoio B, equilibrou as forças externas, acabou. Para calcular o esforço solicitante, eu preciso dos cortes, porque são reações horizontal, vertical e de momento que vão aparecer lá dentro. Então, esses três caras aí, que eu escrevi o nome ali em roxo, N, V e M, assim que eu vou representar, N, V e M, é normal, cortante, momento fletor. E eles vão estar lá dentro reagindo. Pô, eu estou fazendo força na minha barra, o apoio está, pelas forças externas que eu estou aplicando, o apoio também está fazendo força na minha barra vai aceitar ali de boa? Não, ela vai fletir, por isso que a gente está vendo flexão, ela vai cisaliar, e as forças que eu utilizo nas fórmulas para calcular as tensões normais da flexão, a tensão de cisalhamento, são as forças internas, são a força que está sendo feita ali dentro da barra. Vocês já estudaram, né? Só estou revisando o que são os esforços solicitantes, que são esses três. Eu sempre vou usar essa convenção de cortar a barra da esquerda para a direita, que aí vai ser assim.
como é que eles vão ser positivos? A normal saindo, a cortante descendo e o momento fletor subindo. Subindo como? Girando no sentido anti-horário. O momento fletor é positivo quando ele estica as fibras debaixo da barra, né? Isso quer dizer o seguinte, se eu tenho uma barra aqui, mesmo que aqui seja o meu corte, um momento assim, ó, um momento assim, ele estaria causando, ele é um momento fletor, estaria causando uma flexão sorrisinho, ou seja, esticando a parte de baixo, como a gente já viu na aula passada, que foi flexão simples, tá? Claro que vocês estão vendo fora de ordem, esforços solicitantes a gente vê antes de flexão e cisalhamento, mas, né, como eu falei, o Hélio já tinha dado esforços solicitantes, eu resolvi dar uma revisada porque eu vi que era necessário aí para alguns exercícios que nós íamos fazer. Nós já vimos características geométricas da seção, já vimos cisalhamento, já vimos flexão simples, falta só flexão composta. Mas aí eu estou trazendo essa revisão aqui porque vai ser importante aí para vocês resolverem um dos meus exercícios lá que tem que fazer o diagrama de esforços solicitantes, que é o último exercício de flexão composta. Cuidado que quando eu for falar em flexão composta, eu não vou fazer o diagrama, porque não precisa. Mas no enunciado eu pedi, então tá valendo nota, tá? Então é isso, gente. Sempre vamos orientar os esforços solicitantes no sentido positivo, igual vocês fazem com a corrente. Não que a corrente vocês sempre orientam no sentido positivo. Vocês vão fazer lá, acho que é a primeira lei de Kirchhoff, né? A dos nós, né? Então ela é a KCL, porque é Kirchhoff Current Law, certo? Então, se eu não estou falando bobagem, aí vocês orientam a corrente lá, em cada nó a soma das correntes dá zero, não é isso? Assim como a da voltagem, cada malha, a soma das voltagens, não é um troço assim? Como eu falei, fui dar aula de aluno, eu não lembrei, não. É chatinho quando você está um tempo sem ver, né? Achar as equações certinho, fazer e tal, né? Agora, eu sei que aquela dos nós, né? A lei dos nós, se não me engano, é a primeira de Kirchhoff. Se alguém quiser escrever no chat, se eu estiver falando besteira, pode escrever. Estou chutando, porque realmente não lembro exatamente. Eu lembro, eu sei, mas eu lembro que você fazia isso. Não que você orientava todas as correntes no sentido positivo, mas você meio que orientava no sentido que você queria. Se desse menos é porque você orientou errado, você corrigia. Aqui não, aqui nós vamos um pouquinho além. Nós vamos orientar todos os esforços solicitantes no sentido positivo, porque aí ele já vai sair com o sinal correto para eu fazer um gráfico. Sim, é um gráfico isso aqui. É um gráfico de função matemática, tá? Como eu falei, pessoal do técnico apanha, mas vocês que viram cálculo, fazer reta, fazer parábola, pô, né? André, eu vi cálculo, mas mesmo assim eu não sei. Tudo bem, mas ainda vai ser mais fácil, porque aqui eu consigo, pelo menos da maneira como está estruturado até agora, usar a matemática do ensino médio para explicar para vocês, né? Então vamos lá. Dada a figura abaixo, calcule 3 coisas. As reações dos apoios A e B, os esforços solicitantes, que na verdade são as equações dos esforços solicitantes, e faça também o diagrama dos esforços solicitantes. Então eu vou pegar essa barra aí, só vou copiar ela, tá vendo? Copiei ela aqui, ó, 50 newtons ali a 7 metros do ponto A, 50 quilonewtons, perdão, 10 quilonewtons na horizontal, apoio fixo no primeiro ponto, apoio móvel no segundo, e aí a força 50 na posição dela, já com as distâncias, força de 10 ali. Já vou adiantar um troço que não era para eu falar agora, mas quando eu estiver calculando os esforços solicitantes aqui, quantos cortes eu vou ter que fazer? 2, um antes da força 50, um depois. E se eu tivesse 2 forças verticais, seriam 3, um antes da força, sei lá, F, um entre a F e a de 50 e um depois da força de 50. A cada novo esforço que surgir, você faz mais um corte. Você sempre vai fazer um corte no extremo e antes da primeira força que tiver ali na vertical. Cada vez que um novo esforço surgir, você faz mais um corte. Surgiu F, mais um corte. Surgiu 50, mais um corte. No caso aqui, como não tem essa F, a gente vai fazer um corte 1, em qualquer posição aqui entre A e 50, qualquer posição. E o bom é que a gente não saiba essa posição. Aliás, é fundamental que a gente não saiba que ponto entre A e 50 eu estou pegando. Justamente para que saia uma equação, tipo uma função, para que depois eu desenhe o gráfico dela. Tá? E para que valha, para que aquela função valha para qualquer ponto entre A e a força de 50. Da mesma forma também o corte 2, que vai estar entre 50 e B, e eu preciso não saber exatamente em que ponto entre 50 e B eu estou, justamente para a equação que eu obter, para que ela valha para qualquer ponto entre 50 e B. Tá, beleza. Beleza. Só que antes de mais nada, eu tenho que saber as reações em A e B. Então eu vou copiar a mesma coisa aqui, só que sem os apoios. Sem os apoios. E o que eu vou colocar no lugar dos apoios? A reação que cada um deles tem. Isso aqui se chama diagrama de corpo livre. Quando eu desenho a barra sem os apoios, mas, porém, eu substituo o desenho dos apoios pelas reações que eles vão ter.
A é fixo, então vai ter uma reação horizontal, e B é móvel, né? Mas tanto o A que é fixo como B que é móvel, ambos têm uma reação vertical. Então, em A que é fixo, eu vou ter VA, vertical A, e HA, horizontal A. E B, que é móvel, eu só vou ter a vertical B, não tenho a horizontal B. Maravilha! Aí eu tenho que equilibrar essas forças separadamente. Não vai caber aqui, que seriam as reações nos apoios ou nos vínculos, tá? Então, eu vou aí calcular essas reações. Como é que eu vou fazer isso? Olha só, eu já desenhei, só copiei aqui o que estava desenhado lá, o diagrama de corpo livre. Aqui eu vou equilibrar a barra inteira, não partes separadas. Quando eu entrar no cálculo de esforços solicitantes, aí sim eu vou equilibrar partes separadas da barra. Mas aqui a barra inteira, eu vou usar as 3 equações da estática, que diz que a somatória das forças na horizontal tem que dar 0, ou seja, das forças deitadas, né? A somatória das forças na vertical, ou seja, das forças em pé, tem que dar 0, e a somatória dos momentos tem que dar 0. Porque, pessoal, mesmo que eu tivesse uma força oblíqua aí, era só decompor, né? Era só decompor, ela ia ter uma componente vertical, uma componente horizontal, então as forças são englobadas, aí o equilíbrio estático das forças são englobados por essas 2 equações. Porque mesmo que eu tivesse uma oblíqua, né, ou seja, uma torta, ela ia ter uma componente em x e uma componente em y, era só decompor. E os momentos eu também, né, basta eu escolher um ponto fixo, calcular os momentos. No caso aí, eu vou escolher o A como ponto fixo, assim eu já elimino 2 reações desconhecidas. Ah, mas a força horizontal não tem. Tudo bem, não tem nesse exemplo. No Hélio, lá na lista do Hélio, ele já deu um mais difícil, que você tinha momento ali nas 2 direções. Então, sempre que você puder, põe o seu ponto fixo onde tiver um apoio que tenha mais forças desconhecidas, tá? Aí você vai garantir que se faça menos conta. Aqui, claro, tanto faz, porque eu só vou calcular o momento aí pensando em forças verticais, tá? Porque eu não estou considerando a dimensão vertical da barra e tal, só estou considerando ela o comprimento, só estou considerando o comprimento dela, estou aproximando ela para um risco, para uma linha reta, então, tranquilo fazer desse jeito, tá? Quem são as forças horizontais? 10 e HA. Eu vou orientar aqui, ó, no sentido positivo do x, como é padrão, né? Porque entenda uma coisa, quando eu estou na parte de reações, os vínculos, eu adoto a convenção de sinais que eu quiser. Na de esforços solicitantes também. Mas eu aconselho na de esforços solicitantes vocês adotarem a mesma que eu, tá? Porque vai minimizar os erros aí. Mas aqui vamos dizer, então, para a direita a força é positiva, então o 10 é positivo e o HA seria negativo, correto? Então, mais 10 menos HA, né? 10 para o lado positivo, HA para o lado negativo, daria 0. Eu achei o módulo aí da força HA e ela realmente está nesse sentido, 10 para cá. Faz sentido, né? Se eu tenho 10 para um lado, para equilibrar, eu tenho que ter 10 para o outro, no apoio fixo, e acabou. Já vai, esse HA já vai estar equilibrando o 10, obviamente, mesma intensidade, sentidos opostos, já que estão na mesma direção, certo? Mesma ideia no eixo Y, ó. Tá para cima aí o positivo, então tanto VA quanto VB serão positivos, e 50 será negativo. Daqui eu não consigo tirar nem VA nem VB, mas sim a soma, que a soma é 50 newtons. Ô, gente, se está em equilíbrio estático, os 2 apoios estão segurando na vertical, tem 50 para baixo, os 2 apoios juntos vão ter que fazer 50 para cima, igual o exemplo que eu dei do pezinho da minha cadeira. Se eu tenho o meu peso, cada pezinho da minha cadeira tentar distribuído todo o meu peso, se eu somar a reação em cada pezinho, vai dar o meu peso, porque ele está igualado, né, ao meu peso. Para terminar de achar IVA e VB, eu preciso fazer a soma dos momentos. Vou fazer a soma dos momentos no ponto A. Já deixei um diagraminha aqui. Aqui eu oriento no sentido que eu bem entender, tá? Então eu quero fazer, já que eu vou ter que sempre fazer o anti-horário positivo, aqui eu quero fazer o horário positivo. A barra, então, girou, considerando A, né? Estou fazendo um momento em A, então A é o meu ponto fixo. Estou considerando o giro aqui descendo, considerando A o ponto fixo, tô falando descendo, mas nunca fale descendo, tá? Fale sempre o sentido do relógio para não confundir. Mas fixando em A, a barra desce é o sentido horário, então é mais. Fixando em A, a barra sobe é o sentido anti-horário, para mim aqui é menos. O 50 giraria exatamente nesse sentido nessa flechinha, por isso que ele é mais 50. Só que 50 é uma força. Ela está distante do ponto fixo, 7. Momento é força vezes distância. Então 50 vezes 7 é uma força que está fazendo o momento aí. As duas que estão no ponto fixo elimina, porque é força vezes distância. Elas têm distância 0 do ponto A. Quem mais está na jogada? O 10 aqui, apesar de estar longe, é força horizontal, do jeito que eu estou fazendo os momentos aí, ela não gera momento, tá? Quem vai gerar aqui é VB, que faria o giro no outro sentido, correto? VB faria o giro nesse sentido aqui. Então, se eu considerei a 50 fazendo um momento positivo no sentido aí
horário, já tinha ali a flechinha. Se a 50 está fazendo no sentido horário, eu considerei o sentido horário mais, né? Olha a barra aqui no meio, o 50 faria descer, que é exatamente o sentido aqui do horário. Ó. Essa flechinha aqui é igual a essa flechinha aqui. 50 é uma distância fixa, 50 é uma distância 7 do ponto A, assim como a VB está uma distância 10, e a VB está no sentido contrário, no sentido que seria negativo. Então é mais 50 vezes 7, né? Porque giraria aqui no sentido positivo, menos VB vezes 10, tá? Então, entenderam por que a VB é menos? Porque eu orientei como anti-horário como negativo, então a VB é menos, ou eu considerei o horário como positivo, sendo A o ponto fixo, então a 50 é mais, mas as duas multiplicadas pela distância, e a 50 está a 7 do ponto A, enquanto a VB está a 10. Então, é mais 50 vezes 7 menos VB vezes 10. Aqui eu consigo isolar, ó, aqui vai dar 350, passo para lá, menos 10 VB é mais 350, passando menos 10 dividindo, menos com menos vai dar mais, 350 por 10 vai dar 35 quilonewtons. Então, estão no sentido correto. Estão nos sentidos corretos. Tanto a HA, que está para cá, obviamente, como a VB, que está para cima. Claro, VA e VB vão estar para cima, reagindo aos 50. Se tem 35 aqui reagindo aos 50, obviamente aqui vai ter 15, né? 35 mais 15 dá 50. Claro que essa mais longe da carga de 50 é menor e essa mais perto da carga de 50 é maior, tá? Mas a gente vai substituir nessa equação aqui, ó, já que VA mais VB é 50, eu acabei de calcular VB, que é 35, VA é 15. Assim a gente terminou as reações nos apoios. Pode ver que eu circulei aí em azulzinho cada resposta final. Então eu posso agora desenhar o meu diagrama de corpo livre para calcular os esforços solicitantes já com os valores das reações. Já sei que elas estão nesse sentido e que elas têm esses valores, tá? Então, corte 1. Quantos cortes nós vamos precisar? Eu já comentei isso aí, mas agora vamos falar oficialmente. A gente vai ter o corte 1 aqui, que vai estar em qualquer ponto entre o ponto A e a força de 50. Qualquer ponto, André? Qualquer ponto. Eu tenho que equacionar de um modo que eu vou equilibrar partes separadas da barra. Eu vou fazer cortes cada vez que um novo esforço surgir. Então, começa no ponto A e despreza sempre as extremidades. Cadê o próximo esforço depois do ponto A? 50. Então, 50 é o novo esforço que surgiu. Eu tenho aqui o primeiro corte, que ele vai estar depois do primeiro extremo e antes do primeiro esforço. Então, ele está em qualquer região aqui entre 0 e 7. Surgiu o esforço? 50. Depois do 50, outro corte, que também vai estar entre qualquer ponto. Vamos chamar aqui que o ponto onde está a força 50 é C, ponto C. Então, o corte 1 está em qualquer ponto entre A e C. E o corte 2 está em qualquer ponto entre C e B. Então, para o corte 1, a gente vai ter aí uma barra de comprimento de 0 até 7 metros. A princípio, se a gente fosse pensar, não teria que ter um sinal aqui de menor ou igual. Seria simplesmente de menor. Porque o x vai ser maior que 0 e menor que 7. Só que a gente põe esse menor ou igual para depois construir nos gráficos, porque as equações que a gente vai obter no corte 1 aqui valem para os extremos, vale para o A e vale para o C. Mas nunca a gente vai pôr o corte aqui no A ou no C, senão não dá para fazer as contas. Mas eu escrevo desse jeito porque no gráfico A e C vão estar incluídos, tá? Então aí eu desenho só o que me interessa, só o meu corte, o corte 1, que é entre A e C. Eu vou pegar um pedaço da barra, eu não vou cortar de verdade, óbvio que não, é um corte teórico, mas pensando aí nas dimensões que ficaria essa parte de barra depois de cortada, ela vai ter entre 0 e 7 metros, tá? O corte 1 vai estar em algum lugar entre o ponto A e o ponto C, e eu não sei que lugar é esse, e o ideal é que eu não saiba. Vamos fazer os esforços solicitantes ali num espaço maior. Então, só vão entrar os esforços externos aí nos cálculos do corte 1, 50 já não entra. 50 já ficou ali para o corte 2. Por isso que eu falei, para efeito de cálculo, não vamos considerar o ponto 7 aqui. Então, não teria que ter esse igual embaixo, mas esse igual se mantém, porque para os gráficos a gente vai considerar A e C também. Mas para efeito de cálculo, a gente vai pegar sempre um ponto entre A e C. Entre A e C onde? Não sei exatamente onde, mas sempre entre A e C, tá bom? Então, meu corte 1 está entre A e C, só vão entrar na jogada essa força de 10 e essa força de 15, vamos equilibrar os esforços internos. Então, esse aqui é o meu corte 1. Quais são os esforços solicitantes? Mesmo que não tenha, você sempre desenha os 3, para não te confundir. E sempre positivos. A normal é positiva saindo, a cortante é positiva descendo, e o momento fletor é positivo subindo, girando no sentido anti-horário. Maravilha! Agora a gente vai equilibrar no corte 1 só essa parte da barra. Somatória das forças no X. Quem está no X? Normal e o 10. Só que o esforço solicitante é sempre o positivo. Então, é mais normal. Quem acompanha o sentido dela é mais, não tem ninguém acompanhando. Quem tiver contrário a ela, o 10 está, é menos. Então, maravilha. Essa é uma equação de esforço solicitante, mesmo que eu não conheça a distância, tá? Essa distância, daqui a pouco eu vou marcar ela é x.
É que aqui para normal eu não precisei da distância. Só precisaria para normal e para cortante. Para normal nunca, na verdade. Para cortante, se fosse um exemplo de carga distribuída, que eu não vou ter tempo de fazer aqui. Mas vocês têm o link lá para o meu Google Forms, onde está um exemplo de carga distribuída. Caso um dia vocês precisem para as atividades finais, vocês não vão precisar. Mas, né, caso um dia precise, vocês têm. Então, enfim, mesma ideia aí, equilibrar separadamente, porque as equações de equilíbrio são sempre as mesmas três. Somatória das forças no x é zero, somatória das forças no y é zero, somatória dos momentos é zero. Acabou? Acabou. Só que a gente fez até então para a barra inteira. Agora a gente faz para uma parte da barra. Por quê? Porque quando eu corto, mesmo que seja um corte teórico, eu tenho que avaliar os esforços internos. E a minha intenção aqui é avaliar os esforços internos. Então, quem está dentro é a normal, quem está fora é 10, as duas são as horizontais, a cheia normal. Ela não depende de x, ela é constante, mas ela é uma função. Esforço solicitante é função matemática, hein? Não esqueçam disso. Somatória das forças no eixo y. Aqui também, ó, cuidado que essa convenção aqui trai a gente, hein? A cortante descendo é positiva, então é mais a cortante. Qualquer força vertical que acompanhar o sentido dela é mais, como 15 está contra, ele é menos. Tá? Então a gente achou aí que a cortante é uma função constante. No corte 1, cortante aí é 15. Normal é 10 positivo e cortante é 15 positivo também. Agora eu preciso da distância. Por quê? Porque eu vou calcular o momento fletor. E o momento fletor é uma soma de momentos. Vejam que eu coloquei ali o 1 em romano, porque esse corte é o corte 1. Eu não sei onde ele está. Lembra? É qualquer ponto aí entre A e C. E é bom que eu não saiba, porque... Aliás, é fundamental que eu não saiba, porque aí a distância se torna x. Porque momento depende da distância e eu tenho que chamar de x. Senão eu vou obter um valor constante. Eu não quero valor constante, eu quero uma função. Justamente para me explicar como ele varia de A até C. É isso aí que vai fazer o momento fletor, tá? Então, somatória dos momentos, eu nem precisaria colocar isso, porque a gente já sabe que quando eu for fazendo um corte, o ponto fixo é o próprio corte. Ponto fixo é o próprio corte, por isso que é a somatória dos momentos em 1, ou seja, no corte 1, e o momento fletor, como ele é um esforço solicitante, ele que vai definir quem é positivo. Então, nesse sentido, é o positivo, tá? Então, consequentemente, considerando aqui o ponto fixo, o momento fletor faria a barra descer aqui no sentido anti-horário. Então, para cá é mais, qualquer força que fizesse a barra aí, entre aspas, subir, seria menos, tá? Então, é mais o momento fletor, ele não precisa multiplicar pela distância, porque ele já é um momento. Quem que vai gerar o momento aí? 10 e N são horizontais. Tchau. V está no próprio corte também. Tchau. Vai ser o próprio M, que já é um momento. Que, mas ele também está no ponto fixo. Tá, mas ele já é um momento. Ele não precisa multiplicar pela distância, ele só entra na soma. E o 15, que não é um momento, mas está causando aí giro, estaria causando giro se não tivesse equilíbrio estático, no sentido contrário a ele. Então vai ter que estar equilibrado com ele, certo? O verde faria a barra descer, considerando o corte como ponto fixo. Então o verde, né, que é o M, é mais. E o 15 faria a barra subir aqui, considerando o corte como ponto fixo, que aqui é o menos, porque o momento fletor sempre é mais. Então é mais o momento fletor e menos a força de 15. A força de 15 está a uma distância x do corte, então o momento da força de 15 é 15 vezes x. Mais momento, menos, mais momento fletor menos o 15x, que é outro momento, eles têm que se equilibrar, senão vai ter giro na barra e não pode ter giro na barra. Passo o 15 para lá, isola o momento, achei a equação. Essa realmente é uma equação. Detalhe importante para vocês que já fizeram cálculo. A cortante, a equação da cortante dentro de um corte é sempre a derivada da equação do momento fletor. Deriva M, N e V são Y, tá? Então, elas todas vão estar em função de x. Aplica a derivada. Faz a derivada aqui, ó. dm dx. Né? Derivada de função de primeiro grau. Você vai, baixa o expoente 1 e subtrai. Vai dar 15 vezes 1, 15. X elevado a zero. Vai ficar só o 15. Ou seja, a cortante sempre é a derivada do momento fletor, tá? O pessoal do integrado eu ensino isso aí. Não desse jeito, claro, né? Do integrado, do noturno, eu falo assim, ó, você quer ver se acertou cortante, momento fletor? É muito difícil você ter errado os dois. Então, chega no finalzinho, se o momento fletor deu uma reta, você corta a constante e corta o x. Aí não tem a constante, né? Não, na próxima exemplo vai ter, cortou o x. Né? É um jeito de derivar, para eles que não aprenderam. Para vocês é a função do primeiro grau. Eu derrubo esse 1 multiplicando pelo 15, derrubo sem derrubar, e ainda subtraio. Dá 15 vezes x elevado a zero, né? Aí eu vou ter que manter e fazer uma gambiarra para sumir com esse rabisco daqui. Mas, enfim, é isso, pessoal. Para vocês não precisam ficar ensinando truquezinho aí. É só falar que é a derivada. Derivou o momento fletor, você tem que chegar na cortante. Senão, você errou, tá?
Sempre o momento... Isso não quer dizer que você acertou se a derivada der, tá? Às vezes você fez um erro assim nas duas tão... você teve tanta sorte ou tanta falta de sorte que deu certo. Mas, vamos dizer assim, se você achou que realmente achou uma cortante como sendo a derivada, achou um momento cortante, achou um momento fletor, derivou um momento fletor, deu a cortante, dificilmente você errou, tá? Dificilmente você vai errar nas duas, né? Mas é um modo aí de conferir, né? Eu falava pro pessoal, se for uma reta, se o momento fletor for uma reta, sei lá, tô aqui com a caneta preta, se o momento fletor for uma reta, menos 15x² mais 70x, tá bom, para aí. Se for uma parábola, corta o x e a constante. E se for uma reta, eu falei, ó, se for uma reta, você corta o x e o quadrado do outro x, né? É uma maneira de derivar, né? Derivada aqui. Ah, não, aí multiplica aqui por 2. Multiplica aqui por 2, não pode esquecer de multiplicar por 2. Porque derrubou, subtrai 1, né? Enfim, não é o nosso caso aqui, né? Mas só ver se eu não falei bobagem. Realmente a derivada aqui seria menos 30x mais 70, certo? Então, cortou o x, cortou o quadrado, e o que estava no quadrado multiplicou por 2. Eu falo isso aí para eles, um modo de obter a derivada, né? Assim, eles conseguem pensar aí de um modo igual ao de vocês, sem precisar das técnicas aí de cálculo diferencial, tá? Aqui eu vou conseguir apagar sem ter grandes problemas, né? Então, é isso que eu falava para eles. Você tem x, corta o x, o momento fletor deu uma reta, corta o x e corta a constante. Deu uma parábola, corta a constante, corta o x, e no x² você corta o 2 e ainda multiplica o coeficiente dele ali por 2. E aí eu gravei um videozinho falando isso para ele, porque no fundo o que que é? Vocês sabem, eles não, é a derivada. A derivada a cortante é a derivada do momento fletor, tá? Vocês podem testar isso aí no corte 2, vocês vão ver que vai dar certo. Esqueci de animar um N ali. O corte 2, pessoal, cuidado com o raciocínio no corte 2, que às vezes vocês vão poder querer pensar, que é falar, agora eu vou pegar o pedacinho de lá da barra, né? Entre o ponto C e o ponto B. Não. Você vai realmente estudar aí a região entre o ponto C e o ponto B. Mas imagina que a barra ficou inteira, porque os cortes são teóricos. Você fez o corte 1, estudou os esforços solicitantes, pum, montou a barra de novo. Agora você vai fazer o 2. Como a gente sempre vai fazer da esquerda para a direita, agora eu vou do ponto A até o corte 2. Agora eu passo o ponto C, mas não chego no ponto B. Esse é o meu corte 2. Então, o meu corte 2 vai ter um x que varia entre 7 e 10. Então, ele vai ter um comprimento de barra que varia entre 7 e 10, tá? Então, agora eu vou passar da força de 50. Agora eu estou entre o ponto A e algum ponto depois do ponto C, mas ainda antes do ponto B, tá? Esse é o meu corte 2. Então, vão entrar na jogada as mesmas duas forças que entraram no corte 1 e mais a força de 50, mas as forças do outro extremo não. E agora essa distância entre A e C é fixa, porque eu sei que passou, porque antes não era, eu estava trabalhando justamente nesse 7, eu não sabia qual ponto desse 7 eu ia pegar. Agora no corte 2 não, eu sei que até o ponto C é 7, porque eu sei que a barra tem que passar o ponto C. Então necessariamente aqui é 7, o pedacinho de lá que eu não conheço, tá? Então consequentemente eu chamo tudo de X, o pedacinho aqui vai ser o total menos o 7 que eu conheço. Isso vai ser importante para os nossos cálculos. De novo, normal saindo, cortante descendo, momento fletor subindo no sentido anti-horário, girando no sentido anti-horário. Sempre vou orientar os esforços solicitantes com sinal positivo. Ali que já saiu a resposta, né? Esqueci de animar ali a resposta. Somatória das forças no eixo X. Não vai dar nem graça, né, gente? Ó, o esforço solicitante é positivo, eu nem precisava pôr isso aqui, mas enfim. Então, mais N, 10 está para o outro lado, é menos 10, mais N menos 10 tem que zerar, senão a barra estaria se deslocando na horizontal e não pode, certo? Então, bom, na verdade, um pedaço de barra. A gente está equilibrando pedaços separados da barra. Então, o 10 passa para lá, ele muda de sinal, N igual mais 10 kN, tá bom? Mesma coisa para cortante, eu vou equilibrar primeiro as equações aí de estática são as mesmas, né? Somatória das forças no x igual a 0, somatória das forças no eixo y igual a 0, somatória dos momentos igual a 0. Agora eu vou equilibrar no eixo y, então a cortante está descendo. Quem combinar com o sentido dela, ou seja, os 50 tem sinal positivo. Quem discordar do sentido dela, quem concordar com o sentido dela tem sinal positivo. Quem discordar do sentido dela, no caso 15, tem sinal negativo. Então vai ficar mais V menos 15 mais 50. Vai ficar mais V mais 35, ou seja, V é menos 35. Vejam que nos dois cortes, a gente vai reescrever isso no fim, vocês não lembrarem, né? Mas eu lembro vocês, no corte anterior, a normal deu 10. Então a normal ficou constante nos dois cortes. A cortante mudou. A cortante no outro corte, ó, era mais 15. Agora ela é menos 35. Mudou. Vamos ver o momento fletor, tá? Então agora vamos fazer aqui no corte 2.
O momento fletor, sempre ele é positivo. E o que, que ele faz com a barra? Ele está fazendo justamente, ele estaria fazendo, ó, ele viria daqui de cima e faria esse giro aqui, e ele é positivo, então todo mundo que fizer esse giro aqui nesse sentido, portanto o anti-horário é positivo. O M está fazendo nesse sentido, está fazendo descer, considerando aqui ponto fixo, o 50 também está fazendo descer, só o 15 que é do contra. Então, ó, já estava ali a flechinha do sentido, eu não precisava ter feito, mas enfim, é o mais M, o 50 concorda com ele e o 15 discorda, então é menos. Agora vamos ver as distâncias. Do corte, ó, o 50 está uma distância de x menos 7. Então, para obter... M já é momento, hein? M eu não preciso multiplicar pela distância. Agora, o 50 é força. Ele vai no mesmo sentido? Faria a barra descer aqui, né? Onde eu considerei mais? Sim. Só que tem que ver a distância que ele está do corte. O corte é o ponto fixo. A gente já viu que se aqui é 7, né? De A até C é 7. Tudo é x. Esse pedacinho aqui de C até o corte é x menos o 7 que eu conheço. É o total menos o outro pedaço que eu conheço. Então, 50, para calcular o momento, vai ser 50 vezes x menos 7, que é a distância do ponto C até o corte. E o 15 continua sendo x, porque continua sendo a distância total do corte. É outro x. Lá era um x que estava entre 0 e 7. Aqui é um x que está entre 7 e 10. Mas é o mesmo raciocínio, ainda é a distância total, tá? E o 15 discorda do sentido do momento fletor, porque o 15, considerando aqui o ponto fixo, o 15 estaria aqui, então ele giraria nesse sentido. O 50 estaria mais ou menos aqui, então giraria no mesmo sentido que o momento fletor. Então é mais m, mais 50, menos 15. 15 é a distância total, a força de 15 para transformar no momento, multiplico pela distância total, já a força de 50 por esse pedacinho de distância que é x menos 7. O resto é operacional, né? Faço a distributiva com 50, o 15 eu não mexo. Aí aqui, ó, vai ficar mais 30 momento, né? M mais 35x menos 350. Passou o 35x para o lado de lá, ele ficou negativo. Passou o 350 para o lado de lá, ele ficou positivo. Veja, você pode confirmar de novo, ó, que a cortante é a derivada do momento fletor. Derivou, a constante vai embora, derivou, tira o x, menos 35. Tá? Derivada. Cortante é sempre a derivada do momento fletor. É uma boa maneira de conferir, porque dificilmente você vai errar vai fazer a mesma cagada nos dois. Pode acontecer. E dar a derivada não é garantia que você acertou. Até porque essa constante aqui você não consegue saber se você acertou ou se você errou. Só esse pedaço aqui, porque realmente, né, poderia ser qualquer constante aqui, daria a derivada e daria menos 35. Bom, e aí? E agora? O que eu vou fazer? Agora eu vou ver os valores nos extremos, tá? Tem várias maneiras de você usar essas equações de esforço solitantes para construir gráficos, né? Mas, enfim, eu vou sair um pouco aqui para ver os valores, para depois a gente só completar naquele slide. Então, vamos recapitulando, passos. Primeiro passo, reação nos vínculos, calculamos. Segundo passo, equilíbrio, reações, né, que seriam aí nos cortes, as reações dos cortes seriam os esforços solitantes, que são as reações internas. Nesse caso, a gente precisou de 2. Então, fizemos aí para o corte 1 e para o corte 2. Agora, vamos desenhar o gráfico dessas equações. N igual a 10, considerando que o N é um y, é y igual a 10. É uma função. V igual a 15, considerando também que o V é o y, é uma outra função, y igual a 15. Considerando que o M também é o y igual a 15x, é uma função. Da mesma forma, essas três também são funções, tá? As duas primeiras são funções constantes, mas vamos fazer elas, ó. A normal, para o corte 1, no primeiro extremo do corte 1, ela é 10 kN. Porque a gente viu aquele x poderia representar qualquer ponto entre 0 e 7, e a normal ela é independente de x. E ela deu 10 kN no primeiro corte, tanto para um extremo quanto para o outro, porque ela deu constante. O ponto é que ela deu constante, ela é independente de x, não dá nem graça. Então a n de 0, porque ela é independente de x, é 10. A de 7 também é 10. No corte 2, mesma coisa, ela vai ser 10 aí no corte 2 também. Então, ela vai ficar sendo 10 aí nos dois cortes, em qualquer lugar que você pegar, porque veja que ela deu constante aí, né, ó, para os dois cortes. A normal não deu nem graça. Agora, a cortante é mais 15 para um e menos 35 para o outro, tá? Ela também é independente de x, então não vai ser tão didático a explicação, vocês vão entender na próxima. Corte 1, independente de ser 0 ou 7, ela é mais 15, porque ela é mais 15 no rolê inteiro, no corte 1 inteiro. E ela é menos 35 no corte 2 inteiro. Vejam que o ponto x igual a 7, ele é um extremo dos dois... Eita, esqueci o 5. Ele é um... Pronto, tá bom, mais ou menos. Ele é um extremo dos dois cortes. Então, é muito importante você pegar o 7 e fazer o 7, tanto no corte 1 quanto no corte 2, porque, ó, podem dar valores no mesmo ponto diferentes, tá? E isso é normal, podem dar valores diferentes. Inclusive, vai ter uma descontinuidade aí no gráfico da cortante, e essa descontinuidade é importante. Ela vai me mostrar exatamente onde está o esforço externo. E ela vai me dar também, se eu quiser, o valor do esforço externo, tá? Porque, veja, se eu fizer 15 menos 35, vai dar exatamente o 50,
está sendo aplicado externamente. Mas daqui a pouco a gente vê isso. O ponto é o seguinte, é importante eu fazer. A normal não tem erro, porque ela vai ser constante em qualquer corte. Então, a N de 0 e a N de 7 no corte 1 é 10, a N de 7 no corte 2 e a N de 10 também vão ser 10, e já a cortante varia, a V varia. A V para o corte 1, tanto para o 0 quanto para o 7 é 15, varia assim, de um corte para o outro, né? E para o corte 2, mesmo que repita o 7, ela é menos 35, tanto para o 7 quanto para o 10, ela é menos 35. Tá. Então, se eu for fazer um rascunho desses dois gráficos de função, eu já vou fazer os dois de uma vez, mas depois. Porque agora é hora de usar uma equação que vai nos deixar ser didático. O momento, por sua vez, tinha uma função, ele depende de x, então ele vai mudar muito. No primeiro corte ele é 15x, e no segundo corte ele é menos 35 mais 350, né? Então, ó, aqui no primeiro corte, o momento do x igual a zero é 15x, então é 15 vezes zero. Zerou. O momento aqui é 15x, então é 15 vezes 7. 7 vezes 5, 35, vai dar aqui 105, correto? Aqui, ó, a unidade de momento, 0 é 0, né? 0 a gente não precisa pôr unidade, porque o 0 multiplicaria pela unidade e zeraria tudo. Aqui é quilonewton por metro, quilonewton vezes metro, porque é momento, tá? Aqui a equação já é outra, já é menos 35x mais 350, certo? Não seria mais 300, não seria mais 35x, eu já posso pôr direto o 7 ali, né, ó. Já posso pôr direto o número 7 aqui, 35. Depois eu arrumo isso aqui para mandar bonitinho para vocês, tá? 35, vou até fazer na calculadora, eu tinha isso pronto, mas 7 vezes menos 35 vai dar menos 245, mais 350 vai me dar mais 105. Olha que interessante. O momento fletor, mesmo com equações diferentes, no ponto que era o extremo de um corte, o final de um corte e o começo do outro, mesmo com equações diferentes, ele deu nos dois a mesma coisa. Mesmo com equações diferentes, ele deu nos dois a mesma coisa. O momento fletor, no 7 aqui da primeira equação, 15 vezes 7 deu 105, e aqui, ó, o 35 vezes 7, eu vou ter que arrumar, mais 350, também deu o mesmo valor, mesmo com equações diferentes. Já a cortante, mesmo sendo constante nos dois, não tendo equação, não, peraí, então deixa eu terminar aqui, senão não consigo falar e fazer ao mesmo tempo, senão vou falar bobeira. Então, o momento fletor, mesmo com equações diferentes, deu o mesmo valor. O M de 7 no corte 1 deu a mesma coisa que o M de 7 no corte 2. Agora, a cortante, mesmo sem ter equação, mesmo sem depender de x, no 7, no corte 1 o V de 7 é 1 e no corte 2 o V de 7 é outro, ou seja, uma função descontínua, né? Se fosse ver a rigor matematicamente, nem seria uma função. Teria que ter uma bola aberta ou em uma ou na outra, mas aqui é mecânica, né? Então, a gente, infelizmente, desrespeita um pouco a matemática, né? Mas calma, que eu vou dar uma visão aí bem de matemática para vocês aprenderem a traçar esses caras, né? Agora, e o M de 10, pessoal? O M de 10 vai ser a mesma equação ali, né? Menos 35 vezes x, que é 10, vai dar menos 350, mais 350, que vai dar um total aí de 0. Por que eu estou fazendo esses valores nos extremos? Não sei se vocês entenderam o que eu fiz. Eu peguei as equações que a gente calculou lá, né? Normal não deu nem graça, porque ela é igual a 10 para qualquer lugar. Então, o N de qualquer um em qualquer corte deu 10. A cortante mudou um pouquinho, deu 15 para os dois extremos. No meio também, mas eu pego nos extremos, porque agora eu vou fazer o gráfico. Deu 15 aí para os dois, no primeiro corte, no segundo corte, menos 35 para os dois. O momento fletor era 15x no primeiro corte, então eu fiz 15 vezes 0 e 15 vezes 7. Achei os valores aí de momento fletor nos extremos do primeiro corte. E no segundo corte também, era menos 35x mais 350, eu fiz essas duas coisas, já achei 105 para o x igual a 7 e 0 para o x igual a 10. Por que é importante eu ter esses valores nos extremos? Porque eu vou fazer o gráfico de função e vou fazer um rascunho primeiro. E eu, pessoalmente, acho mais fácil eu saber os valores nos extremos para fazer esse rascunho. Então, eu vou fazer um rascunho do gráfico da normal, né, para os dois cortes, e já vou fazer aqui num eixo só, um rascunho da cortante, também para os dois cortes aqui num eixo só, e o momento fletor não vai caber aqui, né? Eu podia ter feito maior, mas enfim. Seja para o x igual a 0, passando aqui pelo x igual a 7 e aqui pelo x igual a 10, a normal é uma função constante que vale 10. Acabou. Esse é o meu gráfico de normal, tá? Na verdade, o 10 seria infinito, acompanharia todo o eixo x, mas não faz sentido eu fazer ele fora da barra. Esse é o meu gráfico de normal. A minha cortante varia. A gente viu, ó, que até o 7... ela começa sendo 15 positivo, uma função constante, y igual mais 15. Então, ela começa sendo aqui
mais 15. Chegou no x igual a 7, ela muda, ela se torna menos 35, que se fosse uma função completa, ela viria desde aqui, mas lembre-se que ela só vale do 7 até o 10, tá? Do 7 até o 10. Então, meu gráfico de constante, de cortante, é esse pedaço, uma constante v igual a 15 até o 7, e depois do 7, v igual a 35. Esse pedaço tracejado aqui, ó, eu nem faço, tá? Esse pedaço tracejado aqui, eu nem faço, só fiz para vocês entenderem. Ambos são aí, não deu nem graça, porque são funções constantes, ou seja, um valor fixo de y, que aqui é o n, aqui é o v, para qualquer valor de x. Para a barra inteira aqui é 10. Não para a barra inteira, mas do 0 até o 7 é mais 15, do 7 até o 10 é menos 35, funções constantes, não deu nem graça. Ah, a gente consegue espremer o momento fletor aqui em algum lugar, mas vamos pegar, ali já tá pronto, né? Já é spoiler. Por quê, né? Deixei pronto, porque senão eu fico aqui falando e vocês cansam, eu canso também. Não sei nem se eu vou conseguir dar flexão simples hoje, mas seria bom que a gente introduzisse. A parte de esforços solicitantes, como a gente vai ter acabado de ver, eu acho que eu consigo ir rápido, então a gente consegue ver flexão simples ainda hoje. Qualquer coisa, pessoal, vocês saem se precisarem, tá? Convido quem quiser assistir ao vivo, apesar do cansaço, assista. Depois esse vídeo vai estar no YouTube, vocês dão uma olhada melhor lá. E o momento fletor? O momento fletor não é função constante, então vai dar um pouco mais de graça. Olha o que eu falei, só um detalhe. A descontinuidade aqui no 7, ó, não ficou exatamente em cima do 7, mas enfim, a descontinuidade. Na matemática, um dos dois teria que ser bola aberta, por causa daquela questão lá de, né, dois elementos da imagem, dois elementos do domínio podem levar numa única imagem, mas o contrário não. Você não pode ter duas imagens para o mesmo elemento do domínio, senão não é função, enfim. Então, teria na matemática aí, teria que ser, falei certo? Dois elementos do domínio podem levar na mesma imagem, mas você não pode ter o mesmo elemento do domínio levando em duas imagens, tá certo? Então, não precisa nem pensar no que é isso agora, tá? Mas teria que ter uma descontinuidade, porque senão não é função. Como que é o jeito mais fácil de traduzir esse monte de coisa arada que eu falei da matemática? Você tem o gráfico, você faz linhas verticais, nunca pode cortar em 2 pontos a linha vertical, senão não é função. Linha horizontal pode cortar em 2 pontos, linha vertical não. Se a linha vertical cortar em 2 pontos não é função, aqui cortaria. Então por isso que na matemática precisaria ter uma bola aberta aqui ou aqui, para ser função, tá? X entre 0 e 7, y igual a 15. X entre 7 e 10 e y igual a menos 35. Mas aqui na mecânica é tudo um regaço, você pode ter os dois aqui mesmo e bom, tá? Sem problema nenhum. Aí, a outra já tem funçõezinhas mais legais. Uma é menos 35x mais 350 e a outra é 15x. Já pensou que porcaria eu ficar fazendo o gráfico do 15x e do menos 35x mais 350? Os valores são muito grandes. Então, por isso que a gente calculou os valores nos extremos. A gente já tem o m de 0. A gente sabe que o m de 0 é 0. E o m de 7 é 105. E realmente é uma reta crescente, que é m igual a 15x. Então, ó, o m de 0 é 0 mesmo. E quando ele chegar no 7 aqui, não é 15, é 15x, é 105. Então, vai ser uma reta crescente que vai de 0 até o... ali não é vermelho, né? Ali não é vermelho porque não é a função. E vai de 0 até 15. Tá? Então, essa é a primeira parte aí do meu gráfico de momento. Uma função constante. Constante não, crescente. Ó, essa aqui é a função m igual 15x. E na segunda parte? Na segunda parte eu não preciso nem pensar muito. Eu sei que o m de 7 é 105, depois no 10 ele cai no 0 de novo. Eu não preciso pensar na função. Aqui é o 10, ó. Acabou. Aqui no x igual a 10 ele caiu. Não era isso, ó. O m de 0 não era 0? O m de 7 não era... Aqui é 105. O m de 7 não era 105? E o m de 10 não era 0 também? Aqui não é uma função decrescente, ó. M igual a menos 35x mais 350. Ó o menos na frente do cara que multiplica o x, reta decrescente. No outro, ó o mais na frente do cara que multiplica o x, reta crescente. Mas não precisei pensar na função. Por isso que eu achei os valores nos extremos. Pô, para normal era tudo 10. Para cortante, corte 1, 15. Corte 2, menos 35. Agora, olha esse. Aqui era uma reta, que quando o x era 0... era 0. Quando o x era 7, ele foi no 105. Outra reta, que quando o x é 7 é 105, quando o x é 10 ele cai para o 0. Tá aqui, ó. Vai de 0. Quando o x é 0 até 105, quando o x é 7 é outra. Quando o x é 7 vai de 105 e cai até 0. 0 até 105, do 0 ao 7. Do 7 ao 10, 105 até 0. É o que eu desenhei aqui. E aí, gente, vai deixar com cara de função matemática? Sim? Posso deixar, tá? Posso deixar, mas eu vou fazer um troço que depois eu vou apagar, porque vocês vão ter na última lousa. Na mecânica, eu não faço isso. Eu mudo algumas coisas. Sabe o que eu mudo?
Eu pinto aqui. Tudo firula, tá? Porque é a função matemática do mesmo jeito. Tudo enfeite. Pinto aqui. Apago o eixo Y, deixo só o número 10, então apago o eixo Y, ok? Depois eu vou apagar tudo isso. E ponho o N aqui com a unidade dele. Vai ficar um gráfico com essa cara aqui. Mesma coisa para cortante, ó. Vou fazer em verde, já que ela está em verde. Põe o V aqui, com a unidade dela, apago o eixo Y, apago completamente o eixo Y, mas ainda assim eu deixo 15 e o 35, para vocês verem que bobagem, né? E aqui, como é mais 15, põe o sinal de mais. Ali, como é menos 35, põe o sinal de menos. E faz esses risquinhos aqui. Tudo enfeite, tá? Tudo enfeite. Como ali eu já tenho pronto, eu não vou deixar para vocês essa rabisqueira. Tchau para rabisqueira. Deixa a função matemática aqui para vocês conseguirem comparar. Olha aí, não olha no do momento por enquanto, não. Olha só no da cortante. Não era mais 15, tá certo lá? Volta lá, inverti as cores, gente, perdão, agora vai invertido mesmo. A cortante que eu tô fazendo vermelhinho, o momento que eu estou fazendo verde. Desculpa, deveria manter esse padrão. Perdão, agora já foi. Então, mais 10 ali para cima, ó, mais 10 ali para cima a reta, eu só pintei até o eixo X e excluí o eixo Y. Ó. O eixo Y estaria, deixa eu mostrar com o laser para não rabiscar, né? O eixo Y estaria aqui, eu omiti ele, mas deixei o valor 10, pus o eixo X e da função até o eixo X, ó, eu pintei, como eu falei. O outro também, mais 15, ó, omiti o eixo Y, que também estaria aqui, da função até o eixo X, eu pintei. O outro menos 35, omiti o eixo Y sempre vai estar aqui, tá? Pintei da função até o zero. Olhem para as duas imagens, ó, põe ali do lado. Põe ali do lado. Põe ali do lado. Só as imagens. Põe ela menorzinha. Põe ali do lado. Põe ela pequenininha aqui. Põe ali do lado. Ó a normal, constante no 10 para o eixo inteiro. Ó a cortante, até a força de 7, até o x igual a 7, perdão. Aqui eu não pus as unidades, porque é rascunho. 15 constante, aí ali para baixo menos 35. E o momento fletor? Aí é um pé no saco. Você vai só pintar? Não. Você não vai só pintar. Também vai inverter esse eixo. Então vai ficar, aqui é o menos 105. Então, na verdade, o mais 105 está num espelho aqui para baixo. Imagina que porre? Mas é assim. Fazer o quê? Não fui eu que inventei a convenção. Então, ó, você vai sempre que você fizer um gráfico de momento fletor, espelhá-lo. E ignorar o da matemática e considerar só o espelho, que agora aqui é menos, ó. Então, o sinal positivo tá para cá e você vai também pintar aí as barrinhas. Da mesma maneira, eu não vou deixar isso aqui. Deixa a função matemática igual a gente fez ali, traz ela para cá para você comparar. Traz ela para cá para você comparar. O que eu fiz? Inverti o eixo Y. Então, basicamente, eu fiz o quê? O espelho da imagem, ó. Ó, compara os dois. Compara os dois. Põe aqui do lado. Se eu fosse fazer o espelho da imagem, ó. Se eu fosse fazer o espelho da imagem, ele ia dar exatamente daquele jeito. Então, é positivo, ó. Até esqueci, inclusive, de colocar um maisinho desse lado aqui também. Ele é positivo. Por que é o espelho? Porque quando o momento fletor é positivo, ele vai fletir a barra de modo a ela sorrir. Então, para me dar uma ideia da mecânica no que vai acontecer, eu faço isso de respeito com a matemática, que é inverter o eixo. Ou simplesmente você nem precisa pensar no eixo, só pensa que é o espelho. É o espelho, porém continua com o sinal positivo e você pinta aqui, ó. Acabou, tá? Acabou. E é isso. Essa foi a aula de esforços solicitantes. Essa parte aqui é novidade, hein? Eu não estava trabalhando nem com o pessoal do técnico fazendo isso aqui. Com vocês eu tô, né? Vocês talvez precisem menos, mas eu já fiz para eu treinar para o ano que vem, porque agora eu vou fazer assim com eles, porque senão eles confundem o que é eixo com o que é função, mesmo eu fazendo de cor diferente, tá? Mesmo eu fazendo de cor diferente. Vocês não vão confundir, ainda mais com essa explicação. E o ano que vem eu também vou explicar para eles dessa forma. Tá, pessoal? Acabou, então, esforço solicitante. São 3 passos: reações dos apoios, equação no corte 1, corte 2, e eu aconselho fazer sempre os valores nos extremos do corte, porque aí você já traça o gráfico com muito mais facilidade. Entenderam a ideia dessa coisa dos extremos? A normal é uma constante em 10, a cortante é 15 no primeiro corte, menos 35, mas no momento fletor, os extremos no corte ajudaram. Eu vi que no 0 e no 10 era 0. E no 7, pelas duas equações, pelos dois caminhos, era 105. Então aqui vai de 0 a 105 e depois desce no 0 de novo. Seja assim, invertido ou normal, sem inverter, tá?
seguem aí as funções matemáticas também. Vocês vão receber desse jeito aqui, para que não haja aí dúvida, né? Quer dizer, isso aqui a gente pode tirar, porque esse rabisco aqui eu fiz para explicar. Mas, enfim, aí vocês vão receber isso aí. Flexão composta, tá? Eu sei que vocês estão cansados, então se precisar sair, pode sair. André, por que o V não entra na equação do momento? Porque ela está em cima do corte, e eu estou considerando o corte ponto fixo. Eu só vi a sua pergunta agora, viu, Thiago? Mas a V não vai entrar, né? Ou seja, o esforço solicitante cortante não vai entrar em nenhum cálculo, porque ela está em cima do corte. Mesmo ela sendo vertical, ela está no corte. O corte é o meu ponto fixo, quando eu faço esforços solicitantes. Então, a V está bem aqui em cima do corte, então ela tem distância zero. Embora ela pudesse causar um momento, ela está em cima do meu ponto fixo, então por isso que ela não entra. Ficou claro? Eu vou ter que iniciar a flexão composta, pessoal, por bem de vocês, porque eu acho que a gente só tem aula semana que vem. Também não queria, também estou cansado. Esse aqui é flexão composta com números, né? Acho que eu preparei aqui para vocês, vamos ver onde é que tá. Mas eu vou rapidinho. Aqui não só está animado, como já está pronto. Eu não gosto de fazer isso, mas vai ser o jeito aqui. Olha só, a gente vai desenhar aí barra, corte, a mesma ideia que a gente está aqui de esforço solicitante, então é bom que eu não vou precisar dar muita ênfase nessa primeira parte. Vou fazer um exercício só com letra. O caso que a gente acabou de calcular entraria num caso de flexão composta. Se vocês voltarem nas aulas de flexão simples aí, que eu acho que eu dei, eu cheguei a fazer um exemplo, deixa eu ver se realmente eu não estou falando besteira, se eu cheguei a fazer um exemplo, porque depois foi tanta aula, tanta falação, né? E a gente revisitou essa parte aí de momento fletor. Eu olhei ontem até onde eu tinha ido com vocês, mas só para confirmar, deixa eu olhar aqui, estou olhando aqui no grupo que eu mandei o PDF. Chegamos a fazer flexão simples. Na flexão simples, toda tensão normal é advinda do momento fletor. Você vai calcular ela através do momento fletor e toda tensão de cisalhamento você vai calcular através da força cortante. Então, nós fizemos um exemplo, na verdade não chegamos nem a fazer. Não, fizemos sim. Quando a gente lia o gráfico de esforços solicitantes, que eu expliquei por cima o que era, porque eu ainda não tinha feito essa revisão, a gente não tinha força normal. Então, a gente usava para calcular as tensões normais do momento fletor e a tensão de cisalhamento, a força cortante. Agora, sempre vai ser flexão composta quando? Quando a gente tiver também uma normal não nula. Então, esse exemplo que a gente fez, ele é perfeito, tá? Isso aqui é basicamente o exemplo que a gente fez. Aqui você tinha uma força horizontal e outra vertical aqui, e a gente ia fazer um corte 1 aqui e o corte 2 aqui. Como eu quero calcular as tensões nessa seção 1, que está entre VA e P, ou seja, entre o ponto A, se a gente for pensar, e um ponto C, entre o ponto A e um ponto C aí, ó, pensando aqui como um ponto C, né? Eu vou fazer os esforços só no corte 1, os esforços solicitantes só no corte 1. Como a gente acabou de calcular, se P e F fossem números, a gente calcularia VA, VB e HA, tá? Eu até poderia calcular em função de F e de P, mas trocar uma letra por outra letra, eu vou chamar aqui só de VA, faz de conta que você já calculou, que já é o número que é o VA. Vou chamar aqui só de HA, faz de conta que você já calculou, é o número que é o HA, acabamos de fazer, se você tiver dúvida de como, reassista a aula de hoje. E aqui só de VB. Faz de conta que já são os números. Isso já é o diagrama de corpo livre com os números. Igual a gente pôs o 15 ali, o 35 na onda, aqui já é os números, para a gente não fazer uma salada de letras. Mas só para mostrar para vocês que vai existir uma reação HA, veja esse F, igualzinho a gente fez, ó. Orientando aí, somatória das forças no eixo X para a direita positivo, mais F menos HA. Então, HA é igual a F. Vai existir reação horizontal no apoio fixo. Lógico que no apoio fixo, né? Porque o móvel não tem reação horizontal. Como outros exemplos, infelizmente não é o que a gente fez, não há essa reação. Quando não há essa reação, mesmo que tenha um apoio fixo, quando não tem nenhuma força horizontal, qual que é a reação HA no apoio fixo quando não tem nenhuma força horizontal? HA é zero, então ela não tem a quem reagir. Mas HA tendo a quem reagir, no caso aqui HA é igual a F, eu vou ter flexão composta. Então, porque eu vou acabar tendo força normal. Se a reação no apoio for zero, pode ter certeza que é flexão simples. Porque você vai fazer os diagramas de esforço solicitantes e não vai ter força normal, se a reação horizontal for zero, se HA for zero, ou se o apoio fixo estiver no B, se HB for zero. Então, reação horizontal é zero, no fim da história não vai ter força normal, flexão simples. Como eu tenho reação, e nitidamente a gente acabou de fazer um exemplo com número, eu tenho reação
horizontal, eu vou acabar tendo força normal. Então, eu vou ter flexão composta. Vamos calcular os esforços solicitantes, igual a gente fez ali, mas sem fazer o diagrama. Para o corte 1, mas vamos fazer só as contas. Então, ó, se tem reação horizontal, vai ter força normal. Vamos ver se é verdade isso aí. Olha só o que a gente vai fazer. Agora as dimensões da barra vão ser importantes, porque a gente não vai fazer só os esforços solicitantes. A gente vai fazer eles como um meio para calcular as tensões. Então, imagina aí uma barra, né, com seção transversal retangular constante, com base B, altura H. Eu posso pegar qualquer pedaço dela aí para fazer os cálculos, mas eu vou pegar um pedaço entre A e B. Isso aqui é basicamente o corte 1. Entre A e P, perdão, entre A e o ponto C. Entre o ponto A e a força P, eu vou pegar aqui um corte 1, mas agora eu sei as dimensões da minha lateral no corte 1. Mas para calcular os esforços solicitantes, mesmo esquema que a gente acabou de fazer. Aqui no ponto A, como era apoio fixo, HA e VA, o ponto B não entrou, e aqui, ó, os esforços solicitantes no corte 1. Então, esse cara é o corte 1, tá? Esse cara aqui, agora eu estou desenhando a barra de maneira tridimensional, mas é a mesma coisa. Eu também simplifico ela para um risco. O corte 1 está aqui. Orientados de maneira positiva, normal saindo, cortante descendo, momento fletor subindo, girando no sentido anti-horário. Então, eu vou fazer a soma das forças no eixo X. Claro que eu vou igualar normal com HA, normal vai acabar dando HA, ou seja, não nulo. Se tiver flexão, vai ser flexão composta, tá? Somatória das forças no eixo Y. Da mesma maneira, ó, para o corte aqui, se a gente já tiver VA, a cortante vai dar VA. Gente, ó, é fácil, a gente acabou de fazer isso aí, né? Mas só mostrando, caso alguém não tenha entendido. A normal é positiva, HA está contra ela, é negativa, mais normal menos HA, igual a zero. Tem que dar zero, porque a barra tem que estar em equilíbrio estático, né? Então, as equações estáticas a gente fez aí várias vezes, são sempre as mesmas três. N igual a HA. Da mesma maneira, V é única para baixo, VA é única para cima, então V é igual a VA. Ambos são não nulos, porque eu sei que vão ter as reações aí. Eu sei porque eu tenho uma força P, que VA e VB vão estar reagindo, e eu tenho uma força F, a qual HA vai estar reagindo. Então, HA é um valor não nulo, VA é um valor não nulo. Mesma coisa, somatória dos momentos. Veja que eu não calculei aqui reações dos apoios, eu só deixei indicado, a gente calcularia num exemplo com número, igual a gente acabou de fazer, tá? Momento fletor, considerando o corte, o ponto fixo faria a força baixar. Pergunta aí do Thiago, a normal e o HA não entram no cálculo porque são horizontais, a V não entra porque está em cima do corte, do ponto fixo. A distância dela até o ponto fixo, a gente desenha afastadinho, mas né, só para representar, a distância entre V e o ponto fixo, que é o corte, é zero. VA já tem uma distância X do corte. Então, VA vai gerar um momento contrário ao meu momento fletor. Quando eu fizer a somatória dos momentos, olha o que vai acontecer. Momento fletor positivo, a VA, como está girando no sentido contrário, igual a gente acabou de fazer, né? O momento faria a barra baixar, a VA faria a barra subir, considerando o ponto 1 aqui, o corte 1, o ponto fixo. O momento faria baixar, a VA faria subir. VA está uma distância X do corte, então o momento é VA vezes X. Tanto a distância X é não nula, porque eu não vou pegar o corte aqui em cima do ponto A e nem em cima da força, vou pegar algum lugar intermediário, então X não vai ser nulo. VA, a gente sabe que ele tem um valor porque está reagindo a P, tanto VA quanto VB tem valor porque estão reagindo a P, e HA tem valor porque está reagindo a F. Então, os três esforços são não nulos. Como eu tenho cisalhamento cortante, eu vou ter tensão de cisalhamento. Como eu tenho momento, eu vou ter momento fletor, eu vou ter flexão. Olha o nome dele, momento fletor. Como além da que gera aqui, que vai calcular a tensão de cisalhamento, que é a cortante, e da que gera a flexão simples, que é o momento fletor, eu também tenho aqui força normal, eu vou ter flexão composta. E o cisalhamento é meio que independente, mas a minha flexão aqui, se tivesse só um momento, seria flexão simples. Como tem um momento em anormal, é flexão composta. Vamos ver o que acontece na flexão composta, tá? A tensão de cisalhamento, a gente vai ver a aula que vem, na aula de esforços solicitantes, nossa senhora, de flexão compostas com números. Ela já tá lá no YouTube, mas eu vou dar ela semana que vem aqui ao vivo para vocês. Hoje eu já vou mandar para vocês a aula de hoje, que é a revisão dos esforços solicitantes, flexão simples, a flexão composta. A flexão composta com números, que eu já dei para o técnico, vai ser a mesma aula, já vou mandar para vocês. E o exercício de trapézio de momento de inércia. Com esses vídeos, a aula de hoje e mais os outros dois, vocês têm condições de fazer todas as atividades. Mas, em todo caso, a semana que vem eu vou estar aqui fazendo de novo ao vivo flexão composta com números e tirando possíveis dúvidas. Então, tensão de cisalhamento não vai mudar nada. Sendo flexão simples ou flexão composta, só vai entrar a cortante e as variáveis geométricas da seção. Eu só vou ensinar vocês a construírem o diagrama de tensão de cisalhamento, tá? Porque as tensões também têm diagramas, não só os esforços solicitantes. Mas isso fica para a aula que vem, quando a gente tiver um númerozinho para representar. Hoje vai ser sem graça. Hoje vamos ver só o que acontece com a flexão quando a gente tem tensão normal. Porque eu não sei se vocês lembram, a gente estava fazendo uma representação, isso eu lembro de ter mostrado para vocês, da flexão, vou fazer num lugar neutro aqui,
Bom, vou mostrar, vai. A gente estava fazendo um diagrama da flexão, na aula de flexão simples, que era assim, ó. A gente representava, tinha a linha neutra bem no meio, que era a linha de tensão zero, compressão para o lado esquerdo, tração para o lado direito. Isso é a flexão simples. A flexão vinda só do momento flexor vai ter essa cara. Mas quando eu tenho força normal também, vai mudar. E é por isso que eu chamo de flexão composta, tá? Então vamos ver o que acontece. Vamos calcular as tensões normal, tanto a parcela da força normal como a parcela do momento fletor, naquela seção entre A e a força P. Eu pus entre A e P aqui, mas seria ó, entre o ponto A, que é o início da barra, e a força P, tá? A gente já tem os esforços solicitantes aqui, mas eu não vou fazer o gráfico dos esforços solicitantes, porque aqui não tem gráfico, porque eu não tenho os números, tá? No exemplo da tarefa, vocês têm os números. Então, eu quero que vocês façam um diagrama. Não precisaria, tá? Na seção ali, você pode só calcular a equação na seção que eu quero e você não precisaria fazer o diagrama dos esforços solicitantes igual a gente acabou de fazer. Mas eu quero que você faça. Vale nota que você tem que fazer. Não é à toa também que eu dei essa aula de revisão, para facilitar na hora de você fazer lá. Mas aqui eu não vou fazer, porque só tem letra. Eu quero calcular aqui numa seção, o diagrama de tensões, numa seção qualquer aí, entre A e P. Tá? Então eu vou fazer em função de X. Eu não conheço X. No exercício de conta mesmo, eu teria que dar um valor para o X. Bom, então, primeira coisa, tensão normal. Qual que é a tensão normal nessa barra? Ela vem da força normal. Ela é força normal sobre área. Que área? A área a qual ela está perpendicular. Se a normal está saindo aqui, eu vou ter que pegar a área dessa seção transversal e dividir, ó, a força normal, que a gente já calculou ali atrás, ó, normal igual a HA. Então, eu vou dividir a normal, que é igual a HA, por BH, que são as dimensões da seção transversal da minha barra. A seção é a mesma em qualquer lugar da barra, e a força normal aqui entre A e P é igual a HA. Então, eu divido HA pela área da seção transversal da barra, tá? Isso aí eu uso muito em tecnologia dos materiais, por isso que eu fiz esse desenho aqui pro técnico, que é uma matéria que eu dou para eles um ano antes de dar essa. Então, você está puxando e fazendo tração numa barra, para você calcular a tensão, é a força que você faz nessa barra pela seção transversal. Ou seja, o que é a seção transversal? Minha caneta é assim. Se você olhar ela assim, a seção transversal é um círculo. Se eu esticar ela e quiser saber a tensão que eu estou causando nela, eu tenho que dividir a força que eu estou fazendo pela área da seção transversal. Então, pela área que está perpendicular, pelo menos se eu estiver esticando, fazendo uma tensão aí normal de tração, tá? Que é o que seria o caso aqui, né? A normal está saindo, eu tenho que dividir ela pela área. A normal a gente já sabe que nesse exemplo é igual a HA, eu divido por B vezes H, que é a área de qualquer seção aqui, da barra inteira, na verdade, mas eu estou pensando entre o ponto A e P, tá? Essa é a parcela da força normal. Parcela do momento fletor, a gente já aprendeu em algumas aulas anteriores que ela é o momento fletor vezes a distância da linha neutra vezes o IZ, tá? Deixa eu respirar um pouco. A gente vai dividir as seções transversais em algumas fibras. No caso da retangular, é a linha neutra, ou que era a linha neutra até agora, nós já vamos ver que não vai ser mais, que é a fibra 2 ali, que passa pelo centroide, e os dois extremos, fibra 1 e 3. Na viga T, quem assistiu a aula D, que já tentou fazer o exercício, a gente vai dividir em algumas fibras a mais. A gente vai dividir aí a fibra que passa pelo centroide, que naquele exemplo é mais ou menos assim, a fibra que divide um retângulo do outro, um extremo e o outro extremo. As geometrias mais complexas a gente vai ter que fazer mais fibras, tá? Fibra é qualquer linha horizontal que passe aí pela sua seção transversal, pela seção transversal de sua barra. Imagina a barra como um empilhado de folhas de sulfite. Acho que até tenho aqui. Imagina a barra como um empilhado de folhas de sulfite. Eu não vou nem tirar do pacote, vocês entenderam o que eu quis dizer. Cada folha é uma fibra, tá? Se você imaginar a sua barra assim. Então, nesses exemplos aí de seções transversais mais simples, como um retângulo, nós vamos calcular a tensão normal, e a semana que vem é de cisalhamento também nessas três fibras, no extremo 1, no extremo 3 e aqui na linha que passa pelo centroide do retângulo. Então, vamos lá? Sempre usando essa fórmula aqui. Já deixei pronto, tá? Já deixei pronto. E vou relembrar vocês aqui da ideia de que é uma flexão, né? Existe uma força P vindo daqui. Então, mesmo que ela não esteja bem no meio, ela está fletindo a minha barra de modo a transformá-la num U, num sorrisinho. Quando vocês enrolarem um papel aí e fizerem isso que eu estou fazendo, vocês vão ver que, notavelmente, aqui o meio é amassado, ou seja, comprimido. E aqui, esse pedaço aqui dessa parte aqui, a parte de baixo do U, vamos dizer assim, ela é tracionada ou esticada. Então, embaixo é tração, em cima é compressão, e o meio aqui vermelho seria a linha neutra. E o resto é cálculo, é a aplicação direta dessa fórmula aqui, ó. Bom, vamos lá. Eu não vou poder fazer, eu não gosto de fazer isso, mas todos nós estamos arrebentados, né? Já passou das 10h30, como eu falei, quem precisa sair fica à vontade, mas eu vou terminar aí pro bem de vocês, para vocês terem essa aula inteira no YouTube. A gente calculou lá que o momento é VAX, né? VA vezes X, tá aqui. Então a gente vai substituir na fórmula o momento
a distância da linha neutra, se a altura é h, no extremo 1, ó, vai ser h sobre 2 essa distância, e o momento de inércia. Claro que a gente não vai ser tonto e vai pôr o centro desse retângulo na origem dos eixos, então o momento de inércia aí fica BH ao cubo sobre 12. Então, Vax é o M, h sobre 2 é a distância da linha neutra da fibra 1, e Vax é o M, h sobre 2 é o Y, e BH ao cubo sobre 12 é o momento de inércia. Rearranjando aqui, vocês podem ver, lá na hora eu fiz aqui, infelizmente não vai dar para eu fazer, refazendo as contas, vai dar menos 6 Vax sobre BH quadrado. Essa é a tensão de compressão. Claro que aqui embaixo, ó, vai dar a mesma coisa, então eu nem refiz o cálculo. O Y vai ser igual, vai ser H sobre 2, o momento de inércia vai ser igual, e o momento, em qualquer lugar dessa seção transversal aí, o momento é Vax. Então vai dar Vax BH, 6 Vax sobre BH quadrado. Aqui menos porque é compressão, ali embaixo porque é tração. E na fibra 2? Na fibra 2 o Y é 0. Nossa, fiz besteira. Se o Y é 0, pode pôr o Vax ali, pode pôr o momento de inércia ali, mas o Y é 0, então vai zerar tudo. Nós temos os valores aí de tração, vai ser compressão em cima, tração embaixo. Isso nos permite desenhar o diagrama de tensões, que aí eu deixei ele animado. Olha só, para essa seção retangular, eu tenho a tensão normal como uma constante, né? E aí vejam a diferença. Não é porque a normal daria uma constante igual a gente viu ao longo da barra toda. É porque eu sei que a normal é uma constante de AP, ó. É uma constante de AP, ela é HA de A até P. No caso desse exercício, a gente sabe que ela vai ser HA na barra inteira, né? Mas, enfim, ela é HA sobre BH. Então, eu tô pegando uma seção, vocês vão entender melhor isso no exemplo com números, eu tô pegando uma seção aqui com um X conhecido. Nessa seção de X conhecido, a normal é uma só. Força normal por área. Então, obviamente, ela é uma só, ela é constante na seção inteira. Veja que esses diagramas estão na vertical, não é à toa. É porque eles não se referem mais a um comprimento da barra, e sim à altura que eu estou, a fibra que eu estou na seção transversal. No caso, a tensão normal vinda da força normal, por definição, ela é uma constante. Ela é a força normal ali sobre a área, né? Claro, se a força normal for constante. Geralmente vai ser. Então, é força sobre área, ela não vai variar. Ao longo da seção transversal, ao longo de todas as linhas horizontais, todas as fibras dessa seção transversal que eu escolhi, ela é constante. Assim como a tensão normal vinda da flexão, vinda do momento fletor, ela vai variar, vai ser 0 aqui no meio, que a gente calculou, para a fibra 2 ela é 0. Vejam que aqui eu não estou pensando nos gráficos dos esforços solicitantes, né? Eu não estou pensando como o X varia ao longo da barra, eu estou pensando como as tensões variam ao longo dessa área que eu destaquei. E a normal não varia, porque ela é simplesmente força sobre área, força normal não varia, nem ao longo da barra, muito menos ao longo de uma seção. Então ela é simplesmente força sobre área, é um valor constante, HA sobre BH. A gente vai ter esse HA, vai ter o B, vai ter H, vai dar para achar um número no exemplo numérico. E a vinda do momento fletor, a gente viu, a gente calculou que na fibra do meio ela era 0, na fibra de baixo, na de cima, ela era 6 Vax sobre BH quadrado, né? Sendo VA a força aí, aliás, sendo Vax o momento fletor, e o resto são as características geométricas aí. Ela era compressão em cima, por isso menos aqui, e tração embaixo, por isso mais aqui. A semana que vem, a gente vai somar, e vocês já vão ter o vídeo disso no YouTube, obviamente, mas eu vou estar fazendo novamente ao vivo a semana que vem, a gente vai somar essas duas. Porque até então a gente tinha flexão simples, a gente só tinha contribuição do momento fletor. Agora eu tenho que somar a contribuição do momento fletor com a contribuição da força normal. Sabe o que acontece? Isso desloca o meu zero. Você acha que quando eu fizer o gráfico da soma aqui, o zero vai continuar bonitinho aqui no meio? Você está somando uma coisa positiva com uma coisa que é zero. Vai dar uma coisa positiva. Na parte de baixo, você está somando duas coisas positivas, vai dar uma coisa cada vez maior. Onde tem chance de zerar? No caso aqui, porque a tensão normal vinda da força normal é positiva. Tem chance de zerar em algum ponto aqui, ó, porque você está somando um positivo com negativo. No momento que essa aqui, a sigma m, se igualar com a outra, com a tensão normal, vai ser um ponto aqui um pouquinho mais acima, no lugar que elas se igualarem, a negativa aqui vai zerar a positiva, então o zero vai estar deslocado. Faz aí, hoje que a gente só está fazendo com letra, não tem os números para a gente ver, faz aí, ó, parcela do momento fletor, menos 6 Vax BH quadrado, mais parcela da força normal, HA sobre BH. Aqui, ó, onde era inicialmente a sua linha neutra, a parcela do momento fletor é 0.
porém a força normal não. Então, na fibra 2, a tensão não vai mais ser zero, você está somando um zero com positivo, porque no caso aqui do exemplo, a tensão normal é positiva, tá? Ela poderia ser negativa, nada impede, mas vou focar no exemplo aqui. Vai ser o zero mais uma coisa positiva, não vai poder zerar aqui. Embaixo também não, você está somando duas coisas positivas, duas tensões aí que no caso são de tração. Agora, em cima que eu tenho uma compressão com uma tração, e essa compressão varia, tá? Não em função de x, hein, gente? Ela não varia em função de x. Ela varia sim, o que vai mudar é esse 6, essas constantes, esse 6 vai mudar, porque a distância da linha neutra vai mudar, tá? Esse x aí é fixo, porque lembra que eu peguei uma seção fixa aí ao longo do comprimento. X vai ter um valor fixo quando a gente fizer um exemplo com números. Então, o que vai mudar é esse 6. Porque 6 é o quê? É o 12 lá do momento fletor, que foi dividido por 2, porque era H sobre 2 na... 12 do momento de inércia, perdão, foi dividido por 2 e tal. Porque eu peguei aquela distância y sobre 2. Se eu pegar uma distância menor, vai dar um outro número aqui. Então, vai ter um momento... um momento não, né? Vai ter uma posição, vai ter uma fibra em que a negativa aqui do momento fletor vai se igualar com a positiva aqui da tensão normal. E elas vão zerar. A única possibilidade de zerar é aqui, ó. É aqui, é quando eu calculo, não aqui, né, porque essa fibra 1 já é fixo, 6 e tal, aqui não vai zerar, mas a única possibilidade de zerar é entre a 1 e a 2, é quando eu tenho soma de positivo com negativo. No positivo com 0 não vai zerar, em 2 positivos também não vai zerar. Então, entre a 2 e a 3 não tem como zerar, na 2 não vai zerar, e onde pode zerar é entre a 1 e a 2, que eu tenho um negativo com positivo. Vai ter um lugar aqui, uma fibra, em que essa componente negativa vai ser igual a positiva, a hora que eu somar as duas vai dar um zero. Então, o que acontece? Como você pode ver aqui, ó, é entre a fibra 1 e a 2 que eu tenho negativo mais positivo. Então, é entre a fibra 1 e a 2 que eu vou ter o meu zero, negativo mais positivo. Então, na flexão composta, ocorre o deslocamento da linha neutra, tá? Vai ocorrer o deslocamento aí da linha neutra. Como a tensão normal, vinda da força normal, era de tração, eu desloco a linha neutra para as regiões onde antes eu só tinha compressão. Se fosse ao contrário, seria o contrário. Se a tensão fosse de compressão, eu deslocaria a minha linha neutra para as regiões aqui onde antes só tinha tração, tá? Então, na flexão composta, como existe uma parcela a mais, aí a parcela da força normal, há deslocamento da linha neutra. Com um número assim, e ainda cansado, depois daquela coisa de esforço solicitante, que é pesado, é uma parte pesada da aula, aquilo lá, eu imagino que esse final vocês não entenderam nada. Mas, assiste lá com calma, eu acho que no começo vocês conseguiram entender, mas o final aqui a gente já estava cansado, tanto eu quanto vocês. Então fica mais difícil compreender. O que eu fiz? Calculei os esforços solicitantes e fixei uma seção, onde eu não vou mais olhar o gráfico, eu vou olhar os valores deles naquela seção. Para calcular a tensão normal vinda da força normal, é força normal sobre a área. Do momento fletor, é momento fletor vezes y vezes z. É tudo aplicação direta da fórmula. O ponto é, eu acho que vocês conseguiram ver que se a força normal for positiva, eu vou ter o meu zero, a tensão da força normal for positiva, eu vou ter o meu zero onde essa positiva vai somar com alguma compressão. E onde elas forem iguais, vai zerar. Então, na flexão composta, existe o deslocamento da linha neutra. Então, quer dizer, falei, né, vocês não entenderam nada. Imagino que vocês tenham entendido menos, porque a gente ficou aqui muito tempo, o rendimento cai, né? Então é natural. Mas espero que tenha dado para entender bem os esforços solicitantes. Hoje vocês já vão receber essa aula, hoje não, né? Quando ela estiver no YouTube, vocês vão receber essa aula. Vão receber um de momento de inércia de trapézio, para vocês fazerem um exercício de momento de inércia. E vão receber o de flexão composta com números, que vai ficar mais claro que essa que é só com letra, tá? Então, com esses 3 vídeos, a gente meio que encerra a disciplina. Mas, de qualquer maneira, semana que vem, eu vou estar aqui fazendo ao vivo a flexão composta com os números, tá? Hoje eu só quero que vocês saibam o seguinte, a gente calculou aí o esforço solicitante só com letra, igualzinho a gente já fez. Até aqui eu acho que tudo bem. Fica mais confuso porque é só com letra, ok. Mas nós temos 2 parcelas, uma que é só força sobre a área, vinda da força normal, e outra que vem no momento fletor, que a gente já conhecia, que é o MY sobre IZ. Se a gente tiver só o MY sobre Z, só alegria. A linha neutra continuaria no mesmo lugar. Mas aqui, ó, a gente já viu que para zerar não vai mais ser na linha neutra, porque eu tenho uma positiva mais um zero, no que era antes a minha linha neutra. Agora a minha linha neutra vai subir, que eu vou ter o positivo aqui mais um negativo. Só vai poder zerar entre 1 e 2, que é onde eu tenho o negativo mais o positivo. Então saibam que na flexão composta há o deslocamento da linha neutra. Como eu falei, não é que vocês não entenderam nada, me expressei mal, mas eu acredito que o rendimento tenha caído aqui, né, meu e de vocês, porque a gente ficou muito tempo, mas não tive outra escolha, porque cortaram o finzinho do nosso semestre, peguei a disciplina com poucas aulas, tudo pro bem de vocês estou fazendo. Então, se não ficou claro, não tem problema. A semana que vem, com certeza, vai ficar mais claro, e a gente vai fazer um exemplo igualzinho esse com números. Espero que tenha ficado claro como calcular os esforços solicitantes,
com esses 3 vídeos, esses 3 links de YouTube que vocês vão receber, mais a aula dica que eu dei para fazer o T de ponta cabeça lá, e com tudo que a gente já discutiu, acho que vocês têm plenas condições de fazer todos os exercícios. Semana que vem acho que seria a nossa última aula, né? Estava discutindo isso hoje com o Thiago, eu sinceramente não sei se tem a outra na semana que vem, mas de qualquer maneira, melhor, na semana seguinte, melhor a gente matar tudo segunda que vem. E aí, já era, eu vou fazer, acho que ficou claro a parte dos esforços solicitantes, essa parte de flexão composta talvez não tanto, que é muita letra, eu não fiz na mão, eu fui só mostrando. Semana que vem vamos fazer um com números, vocês já vão receber ele antes, mas para quem quiser, eu vou estar fazendo aqui ao vivo também, é bom que dá para tirar dúvida, e aí vocês têm condições de fazer todos os exercícios. Pessoal, desculpa segurar tanto vocês, mas é para a gente conseguir aí mostrar o máximo de coisas nesse pouco tempo que a gente tem. Muito obrigado para quem ficou até o fim, até segunda, ou até antes, né, porque qualquer dúvida eu estou à disposição, estou ali no WhatsApp, aqui no Teams, no e-mail, onde vocês quiserem, tá bom? Valeu, pessoal!